Ela é fisioterapeuta e atua há mais de 15 anos em UTIs. Nesse tempo, vivenciou momentos impactantes, inclusive quando cuidou da própria mãe, conciliando emoção e razão. Outro período marcante foi durante a pandemia de Covid-19. Num dos picos da doença, no intervalo de 24 horas, viu 22 pessoas perderem a vida. Humanização, empatia, profissionalismo, fé são os temas do episódio de hoje. A gente conversa com Ana Rosa da Silva. Fica conosco até o final e conheça o lado humano de uma profissional da saúde. A informação que a gente tinha da China era qual? Pegou, morre. Não Nossa, era isso? meu Era Deus, essa. é agora. Quando eu descobri que eu tava, eu falei, meu Deus, eu vou morrer, sabe? Eu não pensei que poderia passar tranquilo. Eu já, na minha cabeça, já vi que eu ia morrer. Você falou, meu Deus. Então, teve um dia que eu fiz um plantão de 24 horas. E nesse plantão de 24 horas morreram 22 pessoas. Nossa, foi quase uma pessoa por hora. Saninho. Quando eu chegava na última pessoa que eu voltava, já não era mais aquela que eu tinha atendido. Já tinha ido óbito, já tinham tirado, já estava outra no lugar. Isso que vai acontecer. Vocês querem assim, né? Querem assado, sabiam da vontade da pessoa. Né? E essa conversa é difícil, mas é necessário. E hoje em dia, igual a Day falou, na questão da formação eu não sei, mas eu vejo que as pessoas estão muito mais humanizadas do que em tempos para trás, viu? Então o pessoal está bem mais focado nessa questão humana mesmo, humanizada. É o último abraço, o último beijo, né? O último eu te amo, né? São coisas que ficam, que marcam bastante. Olá, estamos iniciando um novo episódio do Papo On Podcast e hoje o tema é a atuação dos profissionais de fisioterapia na área de unidades de terapia intensiva de hospitais aqui na nossa região, mas uma questão que vale para qualquer profissional desse segmento em qualquer hospital de qualquer lugar do mundo. Não é isso, Day? Isso mesmo, hoje a gente vai entrevistar a Ana Rosa. Um prazer, Ana, você ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai poder bater um papo aí bem extenso, falar sobre a atuação do físio dentro do hospital e também a tua visão como coordenação, que você também atua nisso agora, né? Com toda essa equipe que dentro de um hospital que é grande, além das outras equipes que você tem também que lidar com isso, né? Exatamente. Então conta um pouquinho pra nós. Eu sei que você gosta muito do que você faz. Se você fosse hoje pegar uma palavra-chave para ser a base do teu trabalho, qual você escolheria? Sem sombra de dúvidas, paixão. Eu sou apaixonada pela área hospitalar, né? Eu fui primeiro paciente para depois virar fisioterapeuta. E desde que eu escolhi a fisioterapia como profissão, eu já sabia que eu queria a área hospitalar. Você teve que fazer físio antes? Eu fiz. Eu sofri um acidente de carro, no qual eu fiquei presa nas ferragens. Precisei fazer uma cirurgia e aí precisei de fisioterapia. Na época, por incrível que pareça, não tinha físio beira-leito. A gente, quando recebia alta, que iniciava o processo de reabilitação, né? E aí, fazendo para voltar a andar, acabei me interessando, prestei vestibular, entrei e eu já sabia que eu queria hospital. Durante a graduação, tentaram me desviar para várias áreas, sempre, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Mas eu sempre tive a certeza que eu queria hospital. E que bom, porque vários tentaram me puxar para várias áreas, mas eu tenho todas essas áreas dentro do hospital. Isso é verdade. Né? Que é o que torna mais emocionante. Então, a maioria das áreas nossa, da fisioterapia, estão dentro do hospital, né? A gente, apesar das pessoas acharem que o físio da área hospitalar é o físio só da respiratória, não é bem assim. Né? Então, dentro de um hospital, nós temos aí pacientes ortopédicos, neurológicos, renais, gestantes, a gente trata adulto, criança, neonato, idoso. Então, é uma gama bem grande acaba aí atuando em várias áreas. Em várias áreas, e a gente acaba tendo que ter o conhecimento em cada uma delas, né? Aprofundar um pouquinho para poder tratar bem aí as pessoas. Existe uma questão da adrenalina, da questão hospitalar? Existe, porque apesar da gente ter uma rotina, né, a gente não tem assim a previsão do que vai acontecer. Então tudo pode acontecer, né?
Tá tudo tranquilo, daqui a 5 minutos pode não Pode estar mudar mais, tudo. pode mudar todo o cenário. O hospital pode lotar, pode esvaziar. Então, tem a questão da adrenalina, sim. E isso é gostoso, porque motiva bastante para você estar sempre... Eu digo que dentro do hospital a gente nunca tá na zona de conforto. A gente tá sempre fora dela. Tem algumas profissões que são assim, né? Você pega um bombeiro, um jornalista... Ele vai para um plantão, vai para e assim, em tese, sai com uma pauta já pré-definida. Exatamente. Vou fazer aquela rotina. De repente, acontece algo totalmente inesperado, né? Que você não supõe e aí muda tudo. Toda a programação, previsão que você fez, já era, né? E aí você tem que se dedicar àquela situação específica. De repente, vai num hospital, ocorre um acidente, uma coisa maior, assim, você já tem que estar de prontidão para recepcionar e dar todo um amparo ali. Então, Exatamente. É radical. É isso mesmo. Dentro do hospital, tem uma questão da humanização, que é muito importante, né? Como que isso acontece? Tem alguns cuidados, algumas coisas que são realizadas? Quando o paciente chega, né, ele não vem sozinho, né? Ele vem com a família, ele vem com algum amigo, ele vem sempre com algum acompanhante e tem as questões intrínsecas da própria pessoa, né, do próprio paciente, suas crenças, suas religiões, suas opções, né? Então, a gente tem que estar atento e perceber para poder tentar ajustar o nosso atendimento junto com todo esse pacote que ele vem, né, e mais os familiares, para a gente poder tentar juntos estabelecer um objetivo, uma terapêutica mais assertiva, né, porque hoje em dia sempre se fala no atendimento centrado ao paciente, né, então a gente tem que estar sempre atento nele e tudo ao redor esquece, tem que ser centrado nele. Sempre tudo no paciente. Então, a gente tem que ver sempre o que ele tem de crenças, o que ele almeja também da nossa terapia, porque não adianta a gente ter muitos recursos ou você ser o melhor profissional naquilo que você faz, mas você não dá ouvido para o que o paciente está falando. Né? Eu já tive um que inclusive, eu queria fazer ele andar de qualquer jeito. E aí, ele até aceitou no começo. Depois, ele olhou para mim e falou, posso te falar uma coisa, Aninha? Eu falei, pode. Eu queria mover meus braços, eu não queria andar. Porque movendo meus braços, eu consigo até, inclusive, botar minhas pernas na cadeira e levar a cadeira de rodas, né? Então, você para e pensa, nossa, para mim é importante ele andar, mas ele quer um outro tipo. Então, por mais que eu tivesse recursos, fosse um excelente profissional, para ele a experiência comigo não ia valer se eu não fizesse o que ele almejava com a minha terapia. Mas isso a gente também vê aqui, né? Hoje, aqui na parte de neurologia infantil, a gente atua centrado na família. Porque a criança não tem tanta autonomia e de dar opinião, de trazer, como né? um adulto, né? Então, é centrada na família. Mas vai de encontro com isso. A gente sempre pergunta, qual é a queixa da família? O que é importante para a família? Porque, às vezes, eu estou pensando assim, é importante para mim que essa criança fale. Ou que faça um movimento do braço. E a família está ali no anseio da criança andar. E aí, para a família, parece que tudo que você está fazendo não está servindo de nada. Não serve de nada, porque ela não se sente motivada, ela não vincula, ela não segue as suas orientações, não vai multiplicar em casa o que você vai estar fazendo dentro do ambulatório. Então, acho que ouvir o outro é importante. Exatamente. Né? E cada detalhe faz a diferença, viu? E faz mesmo. A gente tinha eu tive uma paciente que ela estava sedada, entubada, respirando por aparelhos na UTI. E a gente virava ela para um determinado lado e ela não ficava. Ela virava. E a gente botava de novo, voltava de novo. A gente tem alguma coisa que esse lado, ela tá machucada, tá alguma coisa... Porque sedada ela não vai estar sentindo dor, né? E ela, mesmo assim, voltava. E aí, quando a família chegou na visita, eu tive a percepção de perguntar. Ela falou, tem um lado favorito que ela dorme? Só dorme para um lado direito. E aí, o esquerdo ela não ficava. Olha só. Né? Então, parece que os detalhes não fazem, mas fazem toda a diferença. Mesmo sedada, inconscientemente. Exatamente. E quando a gente colocava ela para o lado direito, ela ficava quietinha. Botou para o outro lado, ela... dava um jeito de voltar. Por isso que é curioso, até eu já li artigos e coisas, até sobre música dentro da UTI. Porque às vezes as pessoas pensam, a pessoa está lá sedada, ela está inconsciente, não tem resposta. Eu não preciso fazer grandes estímulos, mas isso pode fazer diferença. Pode estar ouvindo, né? Ela pode não estar sentindo dor, não pode estar conseguindo se comunicar, mas ela pode estar ouvindo. Né? Então faz a diferença mesmo. Quando meu pai estava na UTI, pouco tempo antes dele falecer, ele gostava muito de pássaros, né? E aí eu punha som de cantos de sabiás, de pássaros, para ele
ouvir. Né? Punha perto dele e deixava. Até um dia veio a enfermeira e falou: é daqui que tá vindo esse passarinho. Os passarinhos Elas começaram a escutar o barulho de passarinho dentro da UTI. Eu pus baixo, mas aquilo reverbera, sim, né? Não tem jeito. Porque é um lugar silencioso. Aí daqui a pouco eu só via ela andando, tipo, procurando se tinha alguém eu adoraria dentro, todo né? dia trabalhar com som de pássaro. Aí Maravilhoso. Aí ela chegou, é você que tá pondo os pássaros? Eu falei, porque meu pai gosta, então eu tô pondo aqui o som pra ele. Mas foi engraçado que ela achou que tinha de fato um passarinho dentro da Mas da faz UTI. muita diferença. Até a gente mesmo, de chegar, você ir ali no ouvido da pessoa, né? Falar, olá, seu João, Dona Maria, eu me chamo Ana Rosa, hoje eu sou a fisioterapeuta que está de plantão, eu que vou tratar de toda a sua recuperação aqui, da sua parte respiratória, da sua mobilização. Então é importante a gente chegar e se apresentar, porque tem pacientes, tem relatos mesmo de pacientes que quando voltam, né, saindo da respiração, da ventilação mecânica, e eles falam pra gente às vezes, né, quem era Ana Rosa? Né? E aí você fala, sou eu, né? E a pessoa ouviu o que você estava falando, né? Então isso é prova viva disso que acontece. E é importante fazer isso para a pessoa se sentir acolhida, não se sentir sozinha. Exatamente, e conversar mesmo. Porque o ambiente de uma UTI é muito, muito frio em todos os sentidos. Frio, de ar-condicionado mesmo. Gelado, trincando. Exatamente. Muito frio. São pacientes muito críticos, né? Então são pacientes críticos, graves e querendo ou não, o hospital já é um ambiente de dor, né, de algumas outras questões de tristeza, de choro, mas também tem o lado bom, né, tem o lado de fé, de esperança, né, de perdões, das pessoas saírem de lá e falarem assim, eu vou mudar os meus hábitos de vida, eu vou ter outro pensamento, né? Vou viver intensamente, né, então tem também o seu lado positivo. Sim, porque o fato de haver uma restrição maior de acesso das famílias, né, isso torna para quem está lá, às vezes, lúcido, né? Não sempre ele vai estar sedado. Exatamente. Então, também é um ambiente árido, né? Porque ele, de alguma forma, ele está percebendo tudo que está acontecendo à volta dele. Então, aquilo traz um impacto, a ansiedade do momento que a família vai poder entrar. Porque nós acabamos, né? Como geralmente as famílias vêm no horário de visita, né? Nas UTIs neonatal, infantil, que geralmente os pais e as mães podem ficar. Né? Mas nas adultos é difícil hoje ter UTIs que são humanizadas, que pode ficar a família 24 horas lá. Até por uma questão de estrutura. Exatamente. Também, né? Espaço também. Exatamente, né? Porque nem todo hospital está preparado para isso, né? E os pacientes, a gente acaba sendo a família, né, deles. Né? Então, a gente que acaba ali ouvindo os anseios deles, conversando. O mais preocupante é quando pacientes conscientes têm óbito ao redor. Então, a gente tem todo um manejo ali de fechar a cortina, não deixar ele ficar observando, ir lá conversar, né? Dar uma distraída. Não é porque o do lado faleceu que vai acontecer o mesmo com você. Não é assim. Eu lembro que a minha mãe, na pandemia, ela ficou internada, né? E aí ela ficou na UTI e tinha uma colega nossa, a Tati, que ficou lá. Então, quando a minha mãe soube, que quando ela deu entrada, eu soube que a amiga estava lá, eu liguei e falei, minha mãe tá aí e tal, assim, que ela teve um aneurisma. E aí ela falou, fica tranquila, eu vou estar de plantão aqui, quando não for eu vai ser o tal, a gente te manda notícia, porque era no meio da pandemia isso também. E aí minha mãe estava consciente. Sem comunicação, né? Minha mãe consciente, total. Eu lembro que ela falou assim, olha, de todo mundo que acho que estava ali, poucos estavam conscientes, acho que a minha mãe era uma das únicas, então ela mudou o local do leito, colocou ela de frente para que minha mãe tivesse vendo o movimento, e durante o momento que ela parava um pouquinho, que ela ia evoluir, escrever, ela conversava com a minha mãe, perguntava de mim, sabe? Para poder trazer ela também, assim, manter ela ativa, né? Estimular também. Exatamente. São pequenos detalhes, mas que envolve todo um processo de humanização mesmo. Exatamente. E aí eu lembro, quando a gente saiu, minha mãe falou assim, eu não me lembro muito, mas eu lembro que tinha uma moça que conversava comigo. E aí passou-se, hoje em dia ela mora no mesmo prédio que eu. Olha, coincidência. E aí outro dia minha mãe no elevador, assim, aí entrou as duas, aí ela assim, tudo bem, a senhora tá bem? Aí ela... lembro de você, porque ela não reconhecia a fisionomia. Aí ela assim... porque na pandemia a gente ficava de máscara, touca, óculos de proteção, não, só ninguém se conhecia. Olhinho assim pra fora, exatamente. Com óculos por cima, tudo. Aí ela falou, aí quando ela falou, eu fiquei com você na UTI. Aí na hora ela, você era moça. Aí lembrou.
porque aí vem a voz, aí começa a ativar os outros sensores, então, né? Como isso é importante no momento mais difícil da pessoa que ela tá ali. E na pandemia teve muitas videochamadas, né? Que o pessoal não podia estar entrando nas famílias, mas eles faziam via, né? pelo tablet, faziam pelo celular mesmo, né? Geralmente era o pessoal da psicologia que fazia, para poder estar tendo esse contato maior que na pandemia, infelizmente, não dava para ter acesso. Isso foi muito importante, né? E você estava falando dessa questão do manejo, né? Da mudança de postura, né? De posição dos pacientes internados, acamados numa UTI. Qual o grau de importância disso na prevenção das escaras, né? Dos machucados que acabam surgindo por conta da pressão ali, de a pessoa ficar deitada numa posição só? De posicionamento do leito, né? Isso. Tem outras coisas envolvidas também. Não é só mudar de posição que evita as escaras, as feridas, né? Também tem todo o colchão. Hoje em dia tem colchões pneumáticos que são de ar, né? Não esquenta e acaba ajudando, facilitando. A hidratação da pele também é um outro fator, né? O tipo de pele do paciente também. Então, a gente preconiza que em menos de 2 horas seja mudado as posições, né? E hoje em dia se utilizam muito mais posições do que antes, né? Porque o pessoal geralmente vira para a direita ou então vira para a esquerda, né? Então hoje tem o dorsal, tem o ventral, tem vários outros até manejos. Essa questão de colocar mais sentado, mais na pandemia foi como assim? Estão colocando as pessoas de barriga, né? Falavam muito. A maioria, você olhava assim, todo mundo de barriga para baixo, né? Todo mundo porque aí na posição prona, né, que fala. Aí entrava uma questão de menos pressão Exatamente, no pulmão, né? Para poder ventilar melhor as áreas, né? E funcionou muito. Muito. Mas as pessoas ficavam surpresas quando falavam assim, todo mundo de barriga. Colocou assim, né? Que a ideia é ou vira para direita ou vira para esquerda. Pensa que é só de lado, né? Exatamente, não. Mas os posicionamentos também ajudam muito na questão da ventilação também, não só das escaras, mas ajuda muito na questão da ventilação pulmonar. Na parte respiratória, né? Muito. E como é, assim, dentro de um hospital, você que já está lá há bastante tempo, já 15 anos? Tô 15 anos. Como é? Tô debutando. É verdade, 15 anos. Tô debutando já. Como é, assim, lidar com a perda? Porque no hospital o paciente não fica... Às vezes fica muito tempo, às vezes não... Mas o quadro ele pode ser instável, né? Pode hoje você atender aquela pessoa e você ir embora, amanhã quando você voltar ele não está mais. É difícil. Eu sempre falo que para nós que trabalhamos em hospital, você tem que ter um alinhamento muito bom entre a parte psicológica, mental, emocional e até um certo preparo físico também. E é difícil lidar, eu acho, mais com a questão de você se sentir impotente frente a algumas doenças. Então, tem doenças que a gente sabe que nós não vamos vencer ela. E vai chegar em um ponto que vai levar ao óbito, né? Então, eu prefiro não focar na doença, mas na saúde, naquilo que eu posso proporcionar para o paciente enquanto ele está ali comigo. Enquanto ele estiver com vida, tudo que eu posso ajudar nele, na recuperação funcional dele, eu foco nisso. Mas é bem difícil. Eu acho que isso é importante. Lidar com a perda, porque tem pacientes que marcam a gente, né? Que ficam muito tempo ali e você acaba tendo um apego. Por mais que você não queira, você acaba tendo um apego com aquela pessoa. E você, por mais às vezes que faça, que trabalhe, que tente, mas às vezes acaba vindo a óbito. Hoje eu penso assim, não importa se o paciente vai ficar comigo mais um dia, 1 ano, 2 ou 3. É aquele momento. Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para trazer aquilo daquele momento. Que se ele não tiver amanhã, ok. Cumpri a minha missão. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu penso assim Cumpri a minha missão. E eu não fico pensando... É claro que a gente leva em consideração o prognóstico, né? O que vai vir. Sim. O que essa doença pode levar essa pessoa. Mas se a gente focar nisso... Será que a gente não... Eu penso assim, será que eu não vou perder... É frustrante se eu não vou perder a esperança, eu não vou perder a motivação, vou ficar só pensando no depois e o agora. Agora é o que é o presente, é ver o presente. Porque realmente algumas doenças te causam impotência. E você sabe até onde vai levar, e se você focar naquilo, até você se desmotiva em fazer. Porque você vai falar assim, eu sei que vai óbito, então eu não vou fazer. Mas, na verdade, é o contrário. Você tem que, enquanto ali no presente, hoje, o que eu posso fazer para recuperar funcionalmente aquela pessoa?
vou fazer. E aí eu vou com a minha Exatamente. consciência tranquila que mesmo que vá combinar num óbito, no falecimento, eu fiz Que o meu seja papel. uma qualidade de vida. Isso vai ao encontro de uma tendência também da questão dos cuidados paliativos, né? Exatamente. Que você, por mais que tenha um prognóstico, né, definido, que não há retorno, mas você dá essa assistência para que aquele período seja de uma melhor vivência possível para o paciente e para as famílias. É uma tendência grande na saúde. Muito, muito, muito. A gente tem uma comissão lá no hospital que eu trabalho atualmente, a gente tem a comissão de cuidados paliativos, né? E uma coisa bem interessante é que, assim, quando a gente pensa em cuidado paliativo, a gente já pensa em final de vida. É a pessoa que está morrendo, que E vai não lá. necessariamente. E não necessariamente, né? Ela pode ter um problema cardíaco, estar consciente, orientada, andando, ter sua vida ativa, mas ela está em cuidados paliativos, né? Então, isso é bem, bem bacana, bem E interessante. entender, né, os cuidados paliativos. Porque às vezes as pessoas pensam assim, é porque já tá na beira Sim, ali do e momento não é. final. Em E algumas não é isso. situações, sim. Em outras, não. Não é Tem só isso, eu né? tenho um amigo que faleceu na época da pandemia, mas não em função da Covid. E teve um AVC muito severo, passou por várias intervenções cirúrgicas, né? Foram quase 6 meses de batalha e acabou no final, em dezembro de 2020, ele foi a óbito. E na época eu lembro que a esposa dele me ligou e falou assim, agora mudaram ele para um quarto de cuidados paliativos. Né? Porque aí já, no caso dele, realmente já era algo terminal, porque já tinha tido sepse, então estava num processo realmente bem complicado, sim, né? De final de vida. De final de vida. E aí para ela foi para ela e para todos nós, né? Foi uma pancada, porque você sempre alimenta aquela esperança de que vai reverter, né? Então eu acho que até quando a gente já sabe o que vai acontecer, eu lembro quando eu vivenciei isso muito com a minha tia, né? Ela teve um câncer, e aí eu lembro que eu falei pra ela, eu vou ficar até o último dia. E você tem a esperança que o último dia não chegue. Exatamente, é isso né? mesmo. Você fica, não quero que esse dia, tomara que isso demore mais muito tempo. X tempo aí que eu puder ganhar. Mas o momento final, assim, você vai vivenciar coisas lindas também. É como você falou. Exatamente. É o cumprimento da sua missão, né? Aquilo que você se propôs, você está cumprindo e a gente fica com o coração e com a mente tranquila. A gente pensa assim, porque o momento final, não quero estar lá, porque vai ser ruim, Mas é um momento muito especial também. É isso mesmo. Eu vivi com a minha mãe também, né? Isso, né? Minha mãe, ela foi paciente minha, ficou na UTI, na qual eu era fisioterapeuta. E o que eu achei mais, assim, curioso é que minha mãe teve um problema cardíaco que combinou um problema respiratório e acabou sendo entubada, né? Acabou levando a óbito depois de 3 dias, ela acabou indo a óbito. E o cuidado que o pessoal da UTI que eu trabalhava teve comigo, eu não tive em nenhum lugar. Foi bem especial, porque o pessoal falava, Aninha, sai daqui, vai para outro setor, não fica aqui não, como é que você vai atender sua mãe? Eu falava, gente, mas ela não tem melhor pessoa para ser atendida do que eu. Não tem melhor pessoa, né? E eu sempre fiz tudo o que eu precisava, tudo que eu tinha que fazer, mas a parte emocional, ela mexe com a gente, querendo ou não, né? Porque você acaba não levando em consideração a razão e a emoção tomar mais à frente, você né? Quer estar perto, inclusive, alguns regramentos, por exemplo, que um cirurgião, ele não, em tese, a não ser que seja um caso raro, não vai operar alguém que ele tem um vínculo emocional. Exatamente. Né? Então, eles queriam ter esse cuidado de que eu saísse. Eu que bati o pé e falei que não ia sair. Que eu ia atender minha mãe até o final. E realmente foi isso. Atendi até o final. Mas é igual você falou. Eu fiquei com meu coração aliviado, né? Fiz o que eu tinha que fazer. Ela fez a parte dela por mim. E eu fiz até o final a minha parte por ela. Né? Mas quando entra alguém que é nosso, a emoção fala muito alto. E às vezes a cabeça não pensa como você pensaria como alguém que não é teu. Sim. Mas de alguma forma isso também, pela dor, vamos dizer assim, sim, né? somos seres humanos e pela dor, mas te ajuda a se colocar cada vez mais também no lugar do outro, né? Porque aí você fala, quando foi comigo,
eu agi dessa forma. Então eu tenho que ter um cuidado com o pai, ou a mãe, ou o Porque filho. é um amor de alguém. De alguém, né? Não é o exatamente. meu, mas é de alguém. E às vezes aquela pessoa, ela é o centro daquela família. Ele é o provedor da família, é o que sustenta a família. É a Como essa base, família vai ficar depois que essa pessoa falecer. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Não é só no nosso umbigo. A Sim. gente tem que pensar no dos outros também. Verdade. E eu vivenciei essa situação, né, com meu pai na UTI. E tem eu falo que cria-se também uma certa comunidade, né? Das famílias, das né? famílias. Porque você tá ali na porta esperando o momento de abrir. Você acaba Conhecendo sabe e conversa quem e é. fica torcendo. E aí, de repente, você vê que aquela pessoa... os familiares sumiram. Aí, ou saiu do quarto, foi pro quarto, ou aconteceu alguma coisa mais grave, né? E aí eu falo que até quando a gente entrevistou a doutora Aline, que é médica intensivista também, eu falo que o pior momento quando você tá esperando é quando chega alguém na porta e fala assim, olha, teve uma intercorrência. É, gente. Só que não se esclarece Não o fala que quem é. é. Não, e não o que é. Porque às vezes a intercorrência era alguém que estava entrando na Exatamente. UTI. E Era aí uma tá tendo admissão. Às vezes é uma troca de fralda, sabia? Às vezes é uma troca... Eu espero um pouquinho, a gente tá trocando a fralda. Mas o termo era, tá tendo uma intercorrência. Valia pra tudo. Pra todo mundo. E aí você fica desesperado, porque você não fica lá sabe fora, o que tá desespero. acontecendo lá. Que intercorrência é essa? mesmo. Aí o que aconteceu? Aí de Será repente... que foi com o meu? Será aí de que repente abria, você olhava, que você vai tá tudo reconhecendo as tranquilo. pessoas. Quando Tá abre todo a mundo porta, aqui, você já né? vai caçando, né, a E não, e pessoa. estão todos aqui. Não, porque se fosse alguém próximo, já iam retirar dali, não iam esperar abrir. Aí você olha, tava todo mundo lá. Então eu falei, não foi nada de alguém ter ido a óbito. Foi uma coisa mais simples. Então eu acho que às vezes esses cuidados na comunicação também são importantes. Exatamente. Porque você tranquiliza a pessoa, olha, a gente está fazendo um procedimento X. E a hora que acabar vai liberar para entrar. Não usar um termo genérico que vale desde para um óbito a uma troca de fralda. Exatamente, que a pessoa pensa 1001 coisas Só e vai sempre no vai mais pensar grave. que foi com o seu. Exato. E quando né? você tá lá fora, o tempo, assim, Não. é eterno, parece. 5 minutos são 5 horas. E quando você entra pra visita, ela acaba em 5 minutos. Muito Exatamente rápido, isso. isso. Exatamente. Ela acaba Então em 5 minutos. tem esse lado que eu acho que é importante Hoje em dia a gente aprimorar. tem mais psicólogos dentro agora das UTIs, dos hospitais. Então esse cuidado ele está sendo um pouco maior, está sendo um pouco mais visto, né? Até De de saber como acompanhar, né? falar, para não preocupar. Às quando- vezes é até realmente um óbito, mas Sim. aborda-se Isso vai de uma ser de outra uma outra maneira, um forma. acolhimento Eu melhor. acho que tem mais esse cuidado mesmo, né? Quando a Aninha foi visitar o pai, que ficou internado na UTI, e aí ela tava com 18 anos, eu acho. Mas pra mãe, né, é como se ela tivesse Criança. Então eu falava, meu Deus, como é que eu vou mandar minha filha pra dentro de uma UTI? Eu sabendo que ela ia encontrar lá dentro, falei, como é que ela vai entrar sozinha? Só podia entrar uma pessoa. E aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Que vai E ficar aí? na mente dela, né? O Exatamente. que ela vai gravar o pai daquele dela, momento. porque eu pensava, o pai dela, ele tava muito mal e ela nunca tinha entrado numa UTI. Eu falei, será que minha filha tá pronta pra isso? E aí o hospital deu um respaldo, a assistente social falou, eu vou entrar com a sua filha. Exatamente. Então ela não se sentiu sozinha, ela não ficou com medo, ela não ficou assustada. E tem alguém para explicar, né? Olha, E aí ele os tá profissionais assim por que causa estavam lá disso, dentro daquilo. conversaram com ela, receberam, Porque você é a filha dele. porque aqueles e tal. sons ficam martelando na cabeça. Né? Fica. Os Reginaldo. parâmetros, quando a pessoa tá com uma ventilação, o folezinho ali. Esse- então- Sim, sim. Aquele pi, pi. Agora tá um pouquinho melhor que os aparelhos estão um pouco mais silenciosos, tá um pouquinho mais discreto. Mas eu lembro que há 16 anos atrás, quando eu comecei, eu dormia com aquele barulho na minha barulho. cabeça. Você sabe quando a minha mãe ficou internada, quando ela mudou de hospital, ela deu entrada na UTI, onde o nosso professor, né, o Ivan Vivas, estava lá como fiz, e a primeira coisa que ele falou, compra um protetor para sua mãe. Aquele auricular, sabe? Uhum. Para ela não... Quando ela sair daqui, ela não ficar com esse barulho. som. E aí, foi a primeira vez, eu falava, mãe, se alguém tirar, você coloca depois. É tanto que ela não tem essa recordação. Que bom. Que ótimo. É, porque é marcante. Pra Então. quem tá internado E ela consciente. e pra quem tá É marcante. vai visitar, é uma coisa que você fica... E aí você começa, mesmo de forma leiga, você começa a tentar desenvolver algumas percepções. Então, quando você vê alguma coisa meio fora do padrão, uma pi diferente, luzinha você vai, "Opa, vermelha, né? Vem aqui." Vem cá.
Né? Às vezes dá até nem é nada grave, mas você já isso. fala assim, olha, tem alguma coisa marcando errado para aqui. algumas pessoas é assustador, né? O ambiente de terapia intensiva é bem assustador. Eu tenho uma prima, inclusive, que ela fala, se entrar na UTI, morre. Ela tem essa percepção, porque ela fala que todas as pessoas que ela gostou, quando entraram na UTI, morreram. Então, ela fica com isso, né? Ai, meu Deus, entrou na UTI, vai morrer. E não é bem assim também, né? A gente tem casos de muito sucesso, né? De pessoas que chegaram lá gravíssimas, pacientes muito críticos e saíram andando, dando tchauzinho pra gente. Ó, obrigada, tô indo embora. Ou às vezes que você nem viu, aí você pega um ônibus, a pessoa tá lá dentro, olha quem tá aqui, sabe? Então é gostoso ver as pessoas, né, a gente na rua e ver, saber que era um paciente gravíssimo e hoje tá aí andando, voltando às suas atividades normais e a gente ter participado disso, né? E nesse sentido, teve certamente casos que te marcaram, assim, que você ficaram na tua memória? Tem vários, né? Ao longo de 16 anos tem bastante. Teve uma menininha, né, que foi na época que eu trabalhei em UTI neonatal e pediátrica, e ela foi um caso, assim, que marcou na questão de como a família abordou a gente na questão, ela foi a óbito, ela teve Guillain-Barré, e ela estava numa aula de natação e, de repente, formigou as pernas, o professor tirou ela da água, e aí ela foi internada e ela foi aos poucos paralisando. Então, foi subindo a paralisia até que chegou ela ter que respirar pelo aparelho, mas consciente. Então, ela entendia tudo que a gente falava, mas ela não tinha mais a musculatura para ajudar ela a respirar. Aí ela depois teve paradas cardíacas, acabou vindo a óbito. E geralmente, quando, né, a paciente vai a óbito, a família não volta mais, né? Alguns que até saem bem, não voltam para dizer o que aconteceu. É raro alguma pessoa voltar. E aí, no caso dessa menininha, passou um tempo e a mãe e o irmão voltaram, trouxeram uma cesta de café da manhã para toda a equipe da UTI e fizeram cartõezinhos com a foto da menina e mensagens para cada equipe, mas foi para todas mesmo. Fiz enfermagem, médica, higienização, sabe? Todo mundo. E aí eles agradeceram, né? Porque mesmo ela não estando viva, mas eles sabem que nós fizemos o melhor por ela e eles acompanharam isso. Então, assim, o que me marcou foi a questão, né, do agradecimento deles, mesmo eles não tendo levado ela para casa de volta, né? Porque geralmente as pessoas saem bem, mas não voltam para falar assim, olha, eu tô bem, voltei, né, a minha vida normal, ou para agradecer. E aí eles perderam, né, a menina e voltaram mesmo assim para agradecer. E aí o caso dessa menininha ficou bem marcante mesmo. Não sei também se porque foi no meu começo, né, e aí o caso dela para mim foi muito interessante. E na pandemia histórias, muitas, né? E na pandemia então tem diversas. Eu lembro que no meu estágio, na época de estágio, faz tempo, hein? Isso. Que eu tava nós estamos ficando velhinha, nós estamos uns 17 anos já. Já estamos ficando, a gente estava contando aqui quantos anos de formada a gente já tem. E eu lembro que no meu estágio, e a gente passa por várias áreas, né? Mas eu amava pediatria. Então, tu sempre gostou de neuro, colocava com as crianças, pronto, eu tava realizada. Tava felizona, sabe? E eu lembro de uma história de um menino que eu nunca esqueci. Ele teve uma endocardite infecciosa e depois teve um AVC. Ele tinha, acho que uns 11, 12 anos. E o que me marcou... Você lembra desse menino? O que me marcou, eu lembro que o pai criava ele mais uns 4 filhos sozinho. Então, eu não ficava acompanhante, ele não estava na UTI, acho que ele estava na SEMI, na época. E ele ficava sozinho. Então, aquilo, quando a gente chegava lá e via aquela criança sozinha, dava uma... Né, assim, porque eu já tinha minha filha, então você fica... Ai, tadinho, gente, não né? tem a mãe, não tem o pai. Só que ele era um menino super, assim... Esperto. Desprendido e tal. Eu lembro que ele falava assim, aí chegou, por exemplo, Páscoa. Aí ele assim, ai, queria tanto um ovo de... Aí a gente levava ovo de Páscoa. Aí eu lembro que ele falou, ai, eu gosto de videogame. Alguém levou um videogame pra ele jogar no... E aí eu levava, ele tinha paralisado, acho que a metade do corpo. E aí eu colocava ele pra andar no corredor, assim, do hospital, e subir, descia, e todo mundo falava, onde vai essa menina, com esse menino pelo hospital? E eu falava assim, não, você vai andar, você tem que ficar bom antes de eu mudar da área. Porque eu pensava assim, eu tenho que fazer o máximo pra ele ficar bom antes de eu mudar pra ir pra UTI, pra outro setor, eu não ia mais atender ele. E foi um menino que me marcou muito.
E um dia eu no ônibus eu vi o pai. Ele não me reconheceu, né? Porque muitas pessoas, mas quando eu olhei eu falei, pai daquele menino. O que será que aconteceu com o menino? Porque eu sei que ele teve alta, mas deve estar bem, eu acho, né? Mas não me lembro o nome dele também, mas foi um paciente que Mas marcou. a gente fica curioso para saber. As pessoas vão embora e depois não voltam para dar notícia. E a gente fica curioso. Assim, né? Eu fico pensando, gente, o que será que aconteceu? Ou os casos mais difíceis, que desse menino, era uma endocardite. Ele pegou isso pelo dente. Ele tinha um dente aberto, entrou lá. Então, assim, os casos mais, assim, curiosos, difíceis, a gente fica assim, caramba, numa situação assim, que então, é mais raro. Então, por favor, pessoal, voltem para dar notícia. O feedback é importante. Saber o que aconteceu. E o que te levou a optar pela atuação na UTI? Eu gosto de hospital como um todo, tá? Seja em UTI, seja em enfermaria, seja UTI neonatal, adulto, eu gosto dele como emergência, eu gosto dele como um todo. Eu gosto de trabalhar em hospital, essa é a real, né? Mas a terapia intensiva, ela pro fisioterapeuta, ela é bem intrigante, né? A gente, dentro da UTI, você olha e fala assim, o meu papel está aqui. Né? Não que na enfermaria não seja, mas na UTI... Acho que é mais decisivo, né? Exatamente, porque são pacientes muito graves. E aí você vê que toda a sua parte de manobras, ventilação, seja invasiva ou não, né? Da recuperação funcional como um todo, seja ela física ou seja respiratória, é o teu papel. Ninguém mais vai fazer ali dentro, é só você que vai fazer aquilo, né? Então eu sempre falo pro pessoal, gente, nós somos os donos da recuperação funcional, ninguém mais aqui faz. Se você não botar um paciente sentado, em pé ou para andar, ninguém aqui vai colocar. É só a gente que coloca, é só a gente que faz, né? Mexer no desmame da ventilação mecânica. Então, realmente é o nosso papel. Então, você se sente aí, você fala, isso aqui é só eu que faço. É verdade. É só eu que faço. Então, você se sente, né, mais poderoso, vamos dizer assim. O nosso ego é alimentado ali dentro, com né? Certeza, não que na enfermaria não seja, mas são pacientes com... menos críticos, né? Então, é mais simples, é mais fácil da gente fazer, então é mais tranquilo. Agora, na UTI, numa emergência, o desafio ou você trabalhar maior, numa né? semi-intensiva, numa UPA, sabe? Então, é um negócio mais adrenalina sobe. Muito bom. E dentro desse aspecto, né? Você citou várias vezes a questão da pandemia, né? Que foi um momento... difícil para todos nós e para quem estava na linha de frente, assim, desafiador. Como é que foi para você, uma profissional que já estava na área, de repente começar a observar que aquilo que estava lá na China, lá na Europa, de repente estava chegando aqui no nosso país e que você em algum momento ia ser... assolada ali por aquela tsunami que viria pela frente. Como é que foi esse processo de observar a aproximação? Foi bem assustador, Reginaldo, bem assustador mesmo, em todos os pontos de vista, né? Na questão de que, na época, eu estava trabalhando num hospital de infectologia. Nossa. Então, certeza que eles iam chegar para mim. Iam chegar lá. Né? E a gente ficava se perguntando, porque assim, como era um vírus desconhecido, chegava informação a todo momento. Né? E você tinha que estar sempre ligada o que estão fazendo, o que está dando certo. E informações verdadeiras e não verdadeiras, exatamente. Então você tinha que filtrar ainda. Então a preocupação era imensa, né? De será que vai ter material para a gente trabalhar? Será que a gente vai conseguir ajudar todo mundo? Será que a gente vai conseguir se ajudar? Né? Como é a questão de eu vou voltar para minha casa? Será que eu vou levar para minha família? Né? Então, tudo foi assustador, por ser desconhecido mesmo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu sair bem na questão de se reinventar, né, na pandemia. A pandemia foi muito boa na questão da visibilidade positiva para nós da fisioterapia hospitalar, porque chegou a um ponto que existia uma equipe multitrabalhando, mas ninguém dava um passo sem consultar um fisioterapeuta. Ninguém. Então, tudo dependia da gente, porque a maioria dos pacientes, eles tinham problemas respiratórios. Então, todo mundo estavam entubados, sedados. Era fundamental o cuidado A gente era essencial, não podia estar sem um fisioterapeuta ali. Se todo mundo, os médicos, né, outros profissionais chegavam e falavam, cadê o fisioterapeuta? Né? Porque eu já ficava assustado, não vai vir ninguém hoje, tem que ter o fisio aqui. Né? Eu cheguei até a ler uma matéria
que passou que os empregos tinham aumentado em 500%, né? Tanto é que a gente tinha muitas vagas de emprego, né? E não tinha profissional para vir, né? E quando teve o lockdown, fechou tudo, o pessoal das clínicas acabaram migrando para trabalhar dentro do hospital. Então, a nossa preocupação, além de ter... Porque como eu já tinha alguns anos dentro de UTI, enfermaria, dentro do hospital, já tinha a expertise. Então, a minha preocupação não era só o atendimento meu com o paciente crítico, mas era treinar quem não tinha essa habilidade, supervisionar o que estava fazendo. Então, a sobrecarga foi bem maior do que só a tensão do atendimento. Né? Porque aí essas pessoas migraram e a gente teve que ajudar de alguma certa forma. E tem pessoas que daquela época que trabalhavam em clínicas, até de estética, que hoje são da área hospitalar. Gostaram tanto que permaneceram. E era um desafio grande, assim, no sentido de você se parametrar todo, porque você tinha que, né, vestir um escudo, EPIs, né? Como que era lidar com vamos usar entre aspas, essa neura de você ter que não poder deixar um ponto de contato ali para que o vírus não entrasse? Havia momentos assim, meu Deus, será que eu peguei? Como é que era lidar com isso no dia a dia? Era bem preocupante. A neura era bem neura mesmo, tá? Até para entrar em casa. Aí tinha a história lá do tapete, que tu colocava o cloro. Eu brincava que eu chegava quase pelada já na porta da minha casa, né? Porque eu já tirava toda a roupa, já ia jogando num balde só da minha roupa pra eu lavar. Eu nem deixava minha irmã tocar, eu que lavava, sapato, tudo. Porque eu ficava muito com essa neura, porque a minha preocupação não era nem eu pegar, de verdade. Era eu passar pra ela, né? Pra minha família. E graças a Deus ela não pegou. Eu peguei logo no começo, mas passei super tranquila. Mas quando eu peguei, foi bem no começo, a informação que a gente tinha da China era qual? Pegou, morre. Não era isso? Era essa. É agora. Quando eu descobri que eu tava... Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, sabe? Eu não pensei que poderia passar tranquilo. Na minha cabeça já viu que eu ia morrer. Você falou, meu Deus, agora. Meu Deus. Acabou. Aí lá você faz um monte de promessa, né? Eu comecei a rezar, Deus, o senhor sabe que eu não posso ser abatida, que eu sou importante. Agora não é hora, né? Se eu ficar bem, eu trabalho em onde o senhor quiser, em quantos hospitais o senhor quiser, porque o senhor sabe que eu posso ajudar, que eu tenho experiência para isso. Graças a Deus foi tranquilo, passei pela Covid, né, assim, sossegada, e aí fui cumprir minha missão, né, porque eu tinha prometido, agora eu vou ter que cumprir. Agora vou ter que cumprir. E aí trabalhei em 3 hospitais e uma UPA, né, então fiquei com 4 empregos. Aí depois acabou um contrato, fiquei com 2 hospitais e uma... Ter sido, não? Foi, porque todo dia eu estava dentro do hospital e nós tínhamos hora para entrar, mas não tinha para sair. Sim. Né? E é uma coisa assim que me marcou bastante foi a questão dos óbitos, né, porque a gente nunca viu tanto óbito. Né? Tivemos casos de sucesso, mas também teve muito óbito. Então, teve um dia que eu fiz um plantão de 24 horas. E nesse plantão de 24 horas morreram 22 pessoas. Nossa, foi quase uma pessoa por hora. Quando eu chegava na última pessoa que eu voltava, já não era mais aquela que eu tinha atendido. Já tinha ido óbito, já tinha tirado, já estava outra no lugar. Aí você falou... Vou pra cabeça dessa Meu hora. Deus... Eu juro pra você que eu não pensei. Eu só fui. Não consegue processar, não deu né? tempo, mas não deu tempo, porque foi tudo tão rápido que eu só fui. Aí depois que passou a pandemia, foram acabando os contratos, tudo se tranquilizou, você olha e fala assim, obrigado Deus por eu estar viva, porque poderia ter sido. Né? Assim como a gente viu desconhecidos, mas a gente viu amigos, viu vizinhos. Eu não tive ninguém na minha família, graças a Deus, mas a gente viu pessoas conhecidas, colegas de trabalho, né? Houve muitas perdas dentro do hospital, dos hospitais que eu trabalhei, tiveram algumas. Então você acaba entrando meio em desespero, né? Um dia que me marcou na pandemia foi uma técnica em enfermagem, que ela começou a gritar no meio do corredor. Vamos embora daqui! Nós vamos morrer! Eu não vou ver minha neta nascer! Vamos embora, vamos embora! Desespero. Ela ficou realmente descontrolada, desesperada na possibilidade de morrer, não ver a neta e essas coisas. E ela teve até que ser afastada mesmo, porque ela não ficou bem psicologicamente por conta disso. E aí naquele dia todo mundo chorando, porque realmente o que ela estava falando poderia acontecer. A gente não tinha garantia de nada.
né? E a gente ficava, e todo mundo começou a chorar e falar isso assim, abala as realmente, outras pessoas, né? abala, Porque que a gente você vê o fica desespero tenso, da pessoa você fica tenso, nervoso. E saber que você tá correndo aquele risco também. E é um estresse, querendo, né? Você tá trabalhando num ambiente estressante já. Porque como você falou, nesse caso não dava nem tempo de se apegar às pessoas. O que te chocava era o volume de gente. Exatamente. Né? A rotatividade foi realmente muito rápida. Muito rápida, né? Muito Porque não rápida. dava tempo de se apegar a ninguém, porque infelizmente muitos iam a óbito de forma muito rápida. E eu né? acho que nessa hora a gente se cobrava. Eu me lembro que quando a minha mãe foi ser transferida de um hospital pro outro, aí meu pai falou, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Aí a minha irmã, eu vou. Eu falei, não, vocês não vão, porque se vocês descuidarem, vocês vão pegar. Então eu vou ficar alerta, eu não vou encostar. Não vou... Porque aí na minha cabeça eu falava assim, eu tenho tudo programado, do que eu tenho que tomar cuidado, uma rotina, né? Como se fosse um checklist na minha cabeça. Não pode pôr a mão, se você lavar, como que eu tenho que lavar a mão? Mas chega uma hora que não dá, porque vira automático, você vai fazendo no automático, você nem pensa mais, você já tá tão acostumado a fazer aquilo que vai no automático. Né? E a gente vai tentando preservar os outros, né? Sim. Mas eu lembro que eu também, eu ficava muito sem beber água, sabia? Porque eu tinha medo de tirar a máscara para poder beber água. E eu fazia todo um negócio, sabe? Eu saía da unidade, aí eu botava o papel para puxar a máscara, eu não encostava no copo. Jogava assim, porque eu ficava com muito medo. Porque tudo para mim tava contaminado. Né? Eu lembro que eu tinha que usar o óculos. E aí, pra poder aspirar as crianças, e aí o meu óculos e o outro óculos, e a máscara, e assistiu de mais não sei o quê. Tinha hora que embaçava e você não enxergava nada. E a gente nem se conhecia, porque as pessoas que eu conheci na pandemia, o pessoal fala, trabalhei contigo. Eu falo, certeza que é na pandemia, porque eu não tô lembrando. Porque é todo mundo fechado, né? Tudo... só mais ou menos o olho e mesmo assim. Aqui as crianças não reconheciam a gente. Quando a gente voltou, aí a criança olhava e começava a chorar, aí a gente afastava. Tirava um pouco e falava, a tia, calma, tá tudo bem. Aí a criança reconhecia você. Máscara, óculos. Vocês chegaram a usar colorido? Não. Eu usei. Eu tinha um paciente que, quando ele via de branco... Porque nas crianças a gente fazia coloridinho aqui, pra dar uma... A gente comprou o descartável, era azul. Pra não ser tão assustador. E a gente depois usava por cima da máscara, usava de tecido tudo estampado. Coloridinho. Pra trazer... nas crianças a gente teve esse cuidado também pra não assustar tanto. Tem um amigo infectologista que eu lembro bem, assim, no início, né? Em março de 20, já vai fazer 5 anos. E eu tava em São Paulo, tava essa efervescência já de informações, mas ainda não tinha chegado tanto aqui no Brasil. Ainda ia pipocar o primeiro caso. E eu lembro bem, ele tem uma atuação inclusive junto ao OMS, e ele escreveu um texto e comparando, né, o gráfico da evolução na Europa, já nos Estados Unidos, ele decretou assim, entre aspas, né, não vai ter jeito. Vai chegar tudo e vai ter que parar o mundo para tentar frear, reduzir o dano, né? Não vai ser possível evitar que pessoas morram totalmente. Você vai diminuir o número de óbitos, né? E eu lembro bem desse artigo. Eu estava no shopping em São Paulo, eu lendo aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Acho que no Brasil chegou o primeiro óbito foi no fim de março, né? De 2020. E aí depois que deu E aí você falando, né? eu estava no trabalho, e a gente conversando da Covid, e eu falava assim, não, Guarujá certamente vai ter que, no mínimo, trazer casos para cá por conta do Emílio Ribas, né? Do hospital. Exatamente. Então não vai ter como fugir. Não vai ter. Só que ninguém imaginava, pelo menos nós, na proporção que acabou acontecendo, né? Porque foi realmente avassalador, né? Exatamente. Na época eu trabalhava nesse hospital de infecto e a gente se preparou bem antes, viu? Quando eles começaram, eles foram bem espertos. Quando começou lá as notícias lá, já vamos nos preparar aqui. Então a gente já começou a ter treinamento, eles já começaram a dar treinamentos, porque certeza que iam chegar pra gente. E um treinamento também de como colocar esses EPIs, como tirar. Exatamente. E como que ia ser o fluxo da chegada, saída, como cada um ia fazer. Se caso viesse, porque assim, a gente, até então, quando estava na China, ninguém sabia que ia espalhar pelo mundo. Mas já começou, eles já começaram a se programar. Aqui no CRPI, a gente teve o desafio, em que pese
a gente teve suspendidos os atendimentos presenciais, né? Mas a gente sabia que em algum momento eles iriam retornar. Foi a aquisição dos insumos, né? Que era uma questão que encareceu demais, não tinha acesso. Triplicaram os preços, né? Das ver coisas. Formas de garantir, e ver formas de garantir o atendimento, mesmo que remotamente, né? E garantir, por exemplo, a entrega da a confecção e a entrega das receitas, porque muitas crianças usam remédios de uso contínuo, que não podem ficar sem. Então a gente teve que montar uma estrutura, o médico foi emitir a receita, o motorista entregar na porta, mas todo mundo com o máximo de cuidado, né? Eu lembro que a gente conversava, e eu sim, nesse aspecto, depois que a coisa aconteceu, muita gente fala assim, não, daqui a 15 dias está tudo resolvido. Eu falei, não... Daqui a um mês tá tudo resolvido. Não. E aí eu lembro que teve até um diálogo com a equipe. Eu falei, a gente tem que preparar alguma coisa, porque nós não podemos perder os vínculos com as famílias. E aí no começo o pessoal, não vamos fazer nada por enquanto, porque daqui a pouco volta. Aí o negócio foi... Aí eu falei, tem que começar a fazer videochamada, começar vídeo, começar a fazer a escola preparar material para entregar para as crianças. E aí foi aquele perrengue, porque todo teve mundo teve que se reinventar, né? Todo mundo trocar teve que se a asa do avião com o avião voando, né? E foi bem isso, que né? não podia parar. Não tinha como descer na terra, né? Vamos trocar aqui isso, manter. Foi desafiador em todos os sentidos, foi assim, pra todo mundo, né? Todo mundo. Não foi só para os hospitais, foi para comércio, foi para tudo. Foi um processo bem difícil, de muitas perdas. Eu perdi minha mãe para Covid já na segunda onda, né? Um ano depois, em março do ano seguinte. O que eu achei né? curioso na Covid foi que foram por levas, né? Começou com os adultos, depois foi para idosos, depois começou criança, né? Foi em camadas, assim, né? Sim. De levas, assim. Que foi à medida que o pessoal ia se expondo, né? Acho que a gente nunca imaginou que ia passar por... Acho que eu nunca E eu espero não passar de novo, de verdade. Porque quando fala assim, Covid-19, eu tô cansada. Então eu fico cansada. Eu falo, não sei se eu encaro outra, não. Tomara mas que a gente não. fala assim, não encaro outra, não. Mas na hora que aparece, pula dentro. Né? Você vai pra dentro. Se seguir os parâmetros históricos, outra só deve acontecer daqui a um século e pouco. Que então, bom, nós já não estaremos certamente não estaremos mais aqui. Mas daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Papo On Podcast, dando sequência a essa conversa com a Ana Rosa. Está sendo muito especial também entender o lado do profissional que atua na linha de frente, salvando vidas nas UTIs dos hospitais. Se você se conecta a bons papos, se inscreva no canal. Se você curte boas histórias, se inscreva no canal. E se você ama tudo isso, o que tá esperando? Se inscreve agora no Papo On. E a gente retorna esse segundo bloco do Papo On Podcast, hoje conversando com a Ana Rosa, e a gente continua no tema da Covid, né? Que foi algo que marcou a nossa geração, podemos colocar assim, né? A gente vai ter essa triste história para contar enquanto estivermos por aqui, porque a gente viveu um momento, podemos dizer, único, né? Já houve outras pandemias ao longo da história, mas até pela tecnologia existente hoje, as possibilidades, acho que a gente nunca teve na história da humanidade condições de dar uma resposta tão rápida e tão efetiva como nós tivemos neste momento, 5 anos atrás. E aí a gente entra nesse aspecto, na questão das fake news, né? Das mentiras propaladas na época. E como você avalia o nível de impacto para você e as pessoas que estavam na linha de frente, que nem você relatou, um dia específico, que foi praticamente um óbito por hora, que quando você retornava, aquele paciente já não estava mais, já era outro. E por outro lado, você ouvir pessoas dizendo que aquilo não era invenção, que aqueles óbitos de fato não existiam, que os números eram mascarados. Igual a gente tinha conversado anteriormente, eu não acompanhei muito televisão, até porque eu não tinha nem tempo, né? Ficava direto nos hospitais, mas de total falta de responsabilidade, né? Porque como podem dizer que não estava acontecendo aquilo, se nós estávamos dentro daquilo, vivendo aquilo e olhando aquilo de perto, acompanhando de perto, né? Então o pessoal falava, olha, tem lá, estão mostrando que tem um monte de cova aberta e não tem ninguém, olha que tá tudo mentira, que nada disso vai funcionar, eu não acredito que essas prevenções vão... Não, isso é mentira, é uma gripinha, é isso, é aquilo, né? De total falta de responsabilidade e até chega a ser falta de respeito
com nós que estávamos na linha de frente, ali lidando todo dia, como nesse dia específico, em 24 horas morreram 22, quase uma pessoa por hora, né? Então, é de total falta de responsabilidade, né? E desrespeito para todos nós profissionais que estávamos ali vivenciando na prática tudo aquilo, né? E além desse dia, né, que pela quantidade, o volume de pessoas que foram perdidas, houve outros momentos que te marcaram, assim, ao longo desses praticamente 2 anos, que a gente pode dizer de uma intensidade maior? A pandemia levou mais tempo para ser revertida, né, o decreto da OMS, né, mas durante 2 anos, entre 2020 e final de 21, início de 22, foram aqueles mais fortes, né, em termos de incidência de casos. O que te marcou, assim, durante esse processo todo? A gente não teve só casos de óbito também, não. A gente teve casos de sucesso também, de pessoas que ficaram gravíssimas e conseguiram sair, assim, super bem, que hoje a gente consegue encontrar, ver que ficaram realmente bem. Muitas coisas marcam, né? Tanto na questão dos óbitos, da rotatividade de leito, da questão dos óbitos, mas também marcam episódios bons também, né? De pessoas que conseguiram superar, né? Vencer literalmente a Covid, e a gente fica muito contente de ter participado desse processo de reabilitação, né? Junto a essas pessoas. E você comentou que em um dado momento eram tantos os combatentes que estavam fora de combate por conta da Covid, que as equipes se esfacelaram, né? Então você tinha poucas pessoas tendo que fazer múltiplas funções. E aí as funções se misturaram, né? A gente acabou cada um não só fazendo aquilo que era habilitado para fazer, a gente acabou misturando tudo por conta de falta de profissional mesmo, né? Que chegou um dado momento que, inclusive, numa UTI que eu trabalho, só tinham 3 funcionários. E agora? O que a gente vai fazer? Não vamos dar assistência? Não vamos ter que fazer. Então, todo mundo acabou tendo que fazer aquilo que também não era habilitado para fazer, mas que naquele momento exigia uma ação. Quem estava ali que sabia, orientava. Estava e tinha que fazer, né? Porque não dava conta de poucos profissionais para muita gente ali, né? Ali, acho que o teu lado humanizado... Humano teve que falar mais alto, né? Falar mais alto do certeza. Que até a tua técnica ali. Exatamente. Parte, né? E teve uma situação que você relatou pra gente no intervalo aqui, a gente batendo um papo, de uma pessoa que atuava numa das unidades que você trabalhava, que vendo toda aquela situação, ela entrou em pânico e começou a chorar e desesperada, né? Com medo de ser contagiada. Como é que era lidar com essas questões também, né? Como é que vocês lidavam e como que foi vivenciar essa situação de desespero legítimo, né? Porque todos nós somos humanos e você tem as suas expectativas pessoais que, de repente, você vê que podem não se concretizar por conta de algo que você não tem controle. Não tem controle. E nós assim, dentro das unidades, a gente procurava nos preservar mesmo, né? E um ajudar o outro, tomar conta um do outro, né? Então, às vezes a pessoa esquecia, tocava em algum lugar, fulano, passa álcool na mão. Ó lá, não tira a máscara. Ó, cuidado aí, o óculos tá caindo. Ó a touquinha, olha. Então, um cuidava do outro de alguma maneira para a gente se preservar entre si, né? E a questão psicológica mesmo, pelo menos nos lugares que eu passei, graças a Deus, tinham psicólogos, né, organizacionais que nos ajudaram muito nessa questão. Então, eles chamavam um por um, perguntavam os nossos anseios, né, o que a gente estava sentindo, se a gente tinha alguma necessidade de algo que eles pudessem ajudar de alguma forma. Não só os psicólogos, mas os assistentes sociais também ajudavam bastante nessa questão. E passamos, isso, né? Com certeza conseguimos, foi muito importante, né? Ajudou muito, muito, muito na questão psicológica, emocional. E dentro da equipe, a gente procurava se preservar e se ajudar ao máximo que a gente podia. E houve uma corrida, né, para se conseguir um imunizante num tempo recorde, né? Fruto da parceria entre vários laboratórios, pesquisadores no mundo inteiro atuando sincronizadamente. Talvez isso tenha sido o grande diferencial e o encurtamento de tempo, que antes cada um trabalha a sua pesquisa. O compartilhamento de informações foi essencial, porque quando eu tinha um avanço aqui, eu já compartilhava com o outro, e ele não partia do zero, ele já partia de um ponto à frente, e assim se chegou a um processo mais rápido. Qual era a expectativa de vocês que estavam na linha de frente, de que essa vacina chegasse e vocês pudessem... Como foi a emoção quando viram a primeira profissional
profissional de todo mundo saúde. chorou, lógico. Porque ali todo mundo chorou. Enxergava como uma salvação, né? Claro, e a expectativa era que viesse o mais rápido possível para todo mundo se imunizar, continuar fazendo o nosso trabalho, sem se ter o risco de contaminar e nem contaminar os outros, né? Porque às vezes a maior preocupação nossa não era nós pegarmos, mas era a família, os amigos ou quem, né, estava junto com a gente sempre, né? Que os distanciamentos acabaram ficando sendo maiores. E a expectativa da vacina foi, assim, uma emoção grande. Quando falaram, chegou a vacina pra gente. Todo mundo ficou, graças a Deus, todo mundo animado. Feliz, né? Feliz, porque ia, enfim, né, ter uma solução, uma luz no fim do túnel, né? Que até então não tinha, por ser um vírus desconhecido. Até no fim, assim, já no finalzinho da pandemia, a gente estava bem mais seguro do que estava fazendo. Porque então todo mundo já sabia de que maneira atuar, né, de que maneira que a gente ia abordar o paciente. Coisa que no começo a gente estava muito inseguro, Sim. não sabia, não tinha... Era muita informação chegando, verdadeira ou não. Então você tinha que filtrar também para poder atuar. E aí no final da pandemia a gente já estava mais seguro do que estava fazendo, já sabia o que estava fazendo, já tinham comprovações para fazer aquela determinada técnica, aquela determinada ventilação, procedimento. Né? Então a gente tinha mais segurança. Então no finalzinho da pandemia a gente ficou mais maduro, mais assim... Quando estava aprendendo, acabou. Quando estava aprendendo, acabou. Literalmente Mas isso. Mas acho que antes disso, né... Você acha que ali a questão da ciência, de levar todo o teu conhecimento, mas a religião também somou nessa hora? Ah, sempre soma, né? A fé, né? Igual eu falei, dentro do hospital não é só um lugar de dor, de tristeza, de amarguras, mas é um lugar também de fé, de esperança, né? De reconciliações, de perdão, de acolhimento, né? E a religião ajuda com certeza 100%. E aí cabe de cada um dentro da sua religião, né? Eu sou católica, né? E eu tenho minha fé na minha Nossa Senhora de Aparecida, que é a minha santa de devoção, e sempre ali... Às vezes ia no banheiro, pegava a imagem dela, me protege, me ajuda, né? Então, nessa hora, com certeza, é primordial também você ter fé e ter esperança de que vai dar certo, né? De que uma hora vai passar, tudo vai voltar a um normal, entre aspas, né? Mas a gente volta mais revitalizado, mais forte, para poder enfrentar. Antes da vacina, de fato, era isso, né? Era o profissional que conseguia ou não salvar a vida daquela pessoa. E aí a gente busca... E não era só salvar a vida da pessoa, era salvar a própria vida, né? Então, tinha que se proteger para poder se manter nativa, né? E poder ajudar o próximo. Cada um que contraía a doença tinha que se afastar, então eram ali naquele momento 15 dias, se corresse tudo bem, de afastamento para poder voltar. Então você ia perdendo pessoas ao longo do processo. Exatamente. Né, e muitas vezes a gente trabalhou por 2, por 3, né? Porque o pessoal saía e a gente tinha que assumir. Como que era para vocês, principalmente com os leitos de UTI, né? Porque os leitos comuns é mais tranquilo, vamos dizer, de você implantar à medida que você tem espaços, exige uma retaguarda menor. Mas os leitos de UTI demandam uma estrutura maior para eles serem montados e mantidos, né? Não só de profissionais, como de equipamentos. Como era para vocês essa questão de ter uma estrutura muito aquém da necessidade real e de que vocês não conseguiam absorver todas as pessoas e, de alguma forma, ter que selecionar quem tinha acesso ou não? Em alguns momentos era bem frustrante, né? Mas é algo que também foge do nosso controle, né? Então, dependendo da estrutura da instituição, a gente ia ter que adaptar da melhor maneira possível. Então, tiveram hospitais que eu trabalhei que fizeram das próprias enfermarias ou alas unidade de terapia intensiva. Então, eles adaptaram dessa maneira. Então, olha, a gente tem 3 andares que é enfermaria, vamos fazer UTI nelas. Então, eles fizeram as adaptações e viraram leitos de UTI, para poder suprir essa demanda toda. Eu lembro que nessa época teve essa questão da ventilação, que a maioria dos pacientes precisaram, e teve um boom até de roubo de equipamentos, né? Que aí descobriu-se o valor que era um ventilador, por exemplo, e aí pessoas usaram desse momento de fragilidade, de necessidade desses equipamentos, para fazer compras falsas, né? Também existiram. Os hospitais compravam os equipamentos, não chegavam. E pessoas querendo roubar esses equipamentos para vender.
porque sabia que tinha uma procura muito grande. E teve de várias outras coisas de comércio também, né? Máscaras, aventais, vários materiais que eram de uso essencial na pandemia, os preços quintuplicaram. Custavam 5 vezes mais do que custavam anteriormente, né? E porque ia faltar? Talvez, porque a matéria-prima ia faltar, mas assim, numa pandemia era para todo mundo ter se ajudado melhor, né? Exato. Era para ter sido o contrário, ter barateado para poder tentar acho que ajudar todos. Ficou uma lição, acho que global, que esse tipo de insumo, eles, de alguma forma, eles também devem ser caracterizados como de segurança nacional. Então você não pode entregar toda a sua produção para outros países. Porque é óbvio que num momento de crise como esse, o país vai atender primeiro os deles e depois aqueles que têm potencial econômico. Então o país que é muito poderoso economicamente, ele vai bancar e vai comprar, ele vai entrar num leilão e vai ter. Então acho que isso, não sei se avançamos concretamente, mas naquele momento... ficou o apontamento de que é preciso todo mundo, um país como o Brasil, tem que ter a sua própria indústria, né? Para não ficar totalmente na mão de terceiros. De fora. É quase igual à produção de alimentos. Você não pode ter toda a sua produção de alimentos na mão do estrangeiro, porque em um momento de crise, isso vai cessar e você vai fazer a tua população passar fome, né? Então, acho que são coisas que é necessário que tenham ficado e que não sejam esquecidas. Exatamente. Que só a gente não vai lembrar disso numa outra hipotética crise similar. A pandemia deixou várias lições, né? De todos os lados. Para você, qual foi a principal lição que ficou disso tudo? De tudo isso, que eu cumpro a minha missão, que é de ajudar as pessoas dentro da profissão que eu gosto de fazer. Então, sempre tive certeza que a área hospitalar era minha e depois da pandemia eu não tenho realmente dúvidas nenhuma de que é isso que eu gosto, é isso que eu quero para mim e é o que eu tenho de cumprir de missão aqui, eu vou cumprir até quando Deus quiser. Muito bom isso. Tá certo. E dentro do hospital você atua em várias vertentes ali, né? UTI já adulto, pediátrica, enfermaria. Dentro desses setores que ali os pacientes vão ser diferentes, vocês lidam também com estratégias para poder conseguir abordar essas pessoas? Dentro da parte pediátrica, levar o lúdico, ou quando é um idoso, fazer uma outra abordagem? Vocês também têm esse olhar dentro do hospital? A gente tem. O que mais a gente usa é a criatividade, né? Principalmente quando falta material. A criatividade é a primeira que entra. Então, a gente tenta usar o que a gente tem para poder melhorar o máximo o atendimento deles, né? Então, dá para usar música em celular, dá para usar vídeos para, no caso das crianças, entreter as crianças. Então, nos videozinhos, dependendo da música, a gente acompanha a música e vai fazendo o movimento para a criança querer fazer. Ou deixar fazer, né? Deixar fazer. Tinha uma criancinha na pediatria que ela morria de medo quando a gente chegava, né? E aí eu fui conquistando ela com o patinho amarelinho, né? Com a musiquinha do Aí toda vez que eu chegava, a gente chegava, patinho amarelinho. A gente já mostrava. Aí ela começou a deixar aspirar, né? E quando eu vinha, ela já vinha assim, ó. Porque era a frase que ela já sabia que eu ia aspirar, mas primeiro eu tinha que ligar o patinho amarelinho. Tinha uma recompensa ali. Tinha uma recompensa primeiro, né? E aí, o que eu achei bonitinho dela é que quando ela teve alta, aí eu cheguei e falei, olha, teve alta, a tia não vai mais te ver. Aí ela veio e abraçou minhas pernas, né? E é gostoso isso, como que diz assim, muito obrigada, né? Então, um ambiente que era ela tinha medo, quando ela via a gente tinha medo e assustava. Ela acabou gostando e saiu tranquila, né? Que essa é o que a gente espera mesmo de todos eles. É importante isso, né? Então, a música é importante também esses entretenimentos de tecnologia que hoje em dia tem. A gente não tem no momento no hospital que eu trabalho, mas alguns já têm a realidade virtual, né? Que são aqueles óculos de realidade virtual. Então, isso ajuda muito, tanto para idoso, para adulto, para criança, né? E facilita bastante todas essas tecnologias de agora, né? E o que a gente não tem, a gente usa a criatividade com o que tem ali para adaptar. As luvas, que a gente desenha a carinha dos bonecos, ainda funcionam muito bem. E as crianças gostam, porque o brinquedo é diferente. Exatamente. Às vezes a gente imagina que só aquela coisa muito elaborada, né? E às vezes, até por não ter tanto acesso aos brinquedos mais simples, causa mais impacto, né? É uma diferença, né? Porque a criança fica surpresa com aquilo, não imaginava. Aqui eu lembro que eu usava umas máscaras, tinha uma boquinha assim, ó.
Para as crianças gostarem de de beijo, né? Umas boquinhas desenhadas. E você também falou, né, do acesso das famílias, das crianças às UTIs, né? Que isso é praxe, né? Da pessoa poder permanecer junto com o seu filho. Eu sou de um tempo em que, quando eu fiz cirurgias na infância, nem na ala pediátrica normal se os pais podiam ficar. A gente internava e ficava sozinho, né? Tinha que encarar. E não era como hoje, que você praticamente faz todos os exames pré-operatórios fora do hospital, interna, faz a cirurgia e vai. Não, nas vezes que eu fiquei internado, quando eu tinha 7 para 8 anos e 8 para 9, eu internava num domingo, ia operar na quinta e ter alta no começo da semana seguinte. Olha só. Né? Então era um perrengue, para mim era o mais difícil. Não era eu ficar internado, era ficar longe dos pais. Era uma briga. Qual a importância desse contato familiar no processo de recuperação da criança naquele momento ali? E da própria família de estar mais compreendendo aquilo tudo que está acontecendo? Porque é um sofrimento para os dois lados a separação, né? Sim, mas é bom a família estar lá dentro. Eu não acho ruim. Tem pessoas que não gostam, né? Falar, fica dando palpite, fica, né? Mas eu acho importante eles estarem lá, porque o paciente, principalmente pediátrico, a criança, ela se sente mais segura tendo alguém que é do convívio dela, né? Diferente de estar comigo que ela nunca viu na vida. Às vezes pode ser um facilitador, né? É um facilitador, né? E eles participam também. Se for, por exemplo, uma criança que com algum problema neurológico, que já vai ter que ter um suporte em casa e os pais vão ter que aprender a lidar com aquilo, então já é muito melhor eles saberem desde o início para facilitar quando for para casa. Vai entrando na rotina. Vai entrando na rotina, acostuma, já vai sabendo o que tem que fazer, quando acontece certas coisas, o que ele pode fazer para minimizar, para ajudar, para intervir, né? E sabe lidar sozinho. Tanto é que a gente orienta também, né? Quando na alta, a gente orienta, olha, em casa, faz isso, faz aquilo, presta atenção àquilo. Se acontecer isso, faz dessa maneira, se acontecer, faz dessa outra, para eles já terem esse hábito, né? Porque nem tudo é levar para o pronto-socorro, levar para a UPA. Dá para resolver em casa se você tiver um certo conhecimento. E eles estando ali participando, eles já vão aprendendo isso para, em casa, ficarem mais tranquilos. E estabelece um vínculo de confiança, né? Porque Sim. a pessoa estando ali, ela tá vendo o que a gente tá fazendo, né? Que não é nada errado, não tem nada escondido, tudo tá certo. Vai acompanhando, vai acompanhando. E vai vendo a evolução da criança também, como vai... E às vezes o profissional tá ali, já vai explicando, ó, tô fazendo isso aqui serve pra tal coisa. Exatamente. Isso é uma coisa que vai suprindo a família. Quando dessas 2 oportunidades, depois teve uma outra, eu já era um pouco mais velho, já tava com 13 para 14, que aí foi uma internação mais longa ainda, foi quase 1 mês Meu Deus. de internação, porque... sozinho? E sozinho. Nossa. Eles só foram liberar depois que eu pus a tração na perna, mas era para entrar mais uma hora além da visita. Então tinha a visita padrão de todo mundo, das 13 às 14 horas. Aí depois eles davam um cartãozinho para voltar à noite, que aí não era para todo mundo. E aí só foi permitir mesmo que eu ficasse depois da cirurgia. Já foram os últimos dias. E aí era gibi, era tudo, né? E você ficava assim, nossa, eram várias crianças. E sob responsabilidade de pessoas totalmente estranhas, né? Dos funcionários mesmo. Né? E crianças dos mais variados tipos, assim, andando, não andando, né? Circulando quietinha, ali. Chorando ou não. Destruindo o hospital inteiro. E você imagina, inclusive, o risco mesmo, né? De crianças que nem eu, antes de eu fazer a cirurgia, eu tava solto, andando. E não havia um monitoramento, atenção, né? Como hoje, inclusive por câmeras e tal. Uma criança escapole. Ou alguém sequestra. Né? Então, e até nem muito assim além, cair e se machucar. Exato. Né? A responsabilidade é daquele profissional. Porque que tá era ali banho sozinho. Tudo bem, eu já era grande, maiorzinho. Vamos dizer, tinha 7 para 8 anos, mas você mas tá... É criança, mas é criança, supervisão de alguém, não, né? Não tinha nada disso. Só se minha mãe fosse ou meu pai na hora que dar banho na hora que estavam lá, senão é você se virando sozinho. Que bom que né? as coisas melhoraram, né, Reginaldo? Melhoraram. Era pavoroso, assim. Eu lembro que, assim, realmente... Agora eu que vou fazer a pergunta. Você tem trauma dessa época? Não, trauma não, mas eu tenho essa memória de que isso não era positivo e eu nunca tive medo da internação e dos processos que eu ia passar.
Mas essa questão de não poder ficar com a família, de ficar era sozinho. era o que me fazia mal. Aí era choro, aquele momento, a chegada do horário da visita era um alívio, e 1 hora depois era um desespero. E aí empurrando, né? Vamos ficando mais um pouquinho. Até que chegava o segurança e falava, galera. Tchau. E imagina os seus pais também, o desespero que era. Nessa segunda... Sem saber o que tá acontecendo. Nessa terceira internação, que foi quando eu fiz a cirurgia do fêmur, né? Aí meu pai às vezes saía na hora do almoço do trabalho dele, e eu tava internado no térreo, e ele ia falar comigo pela janela Olha só. do quarto. Aí eu ficava com a mão para trás, porque eu não podia, tava deitado com uma tração na perna, aí eu ficava com a mão para trás olhando, e ele falando comigo E ele falando pela janela. Aí ele almoçava na rua mesmo, rápido. Naquela época nem se tinha esse hábito, né? Meu pai trabalhava em Santos, morávamos em Guarujá, ele vinha de bicicleta, atravessava para almoçar em casa e voltava a trabalhar. Só que naquele momento eu estava internado em Santos, em vez dele vir almoçar, ele ia lá no Hospital na Costa me visitar e depois voltava pro Porto para trabalhar. E teve um episódio que ele quase brigou literalmente saiu na mão com o médico, porque o médico o viu na janela e foi questionar o que ele estava fazendo ali. E ele falou, não, eu tô vendo meu filho que tá internado, eu só posso vir nesse horário. Aí o médico começou, porque se aconteceu um furto, alguma coisa aqui dentro do hospital, vou dizer que foi o senhor, não sei o quê, tá me chamando de ladrão. Imagina a briga que não foi. Aí já foi aquele furdúncio, né? E ele só queria te ver. Exatamente, tudo por um regramento. E aí depois ele conseguia eventualmente ir à noite, porque deram esse cartão liberando mais um pouco. E assim como eu, né, todo mundo naquela época vivenciava isso, né? E era realmente É difícil para as famílias entenderem essas regras, né? Eu lembro que quando a Aninha nasceu, meu pai fez um barraco, gente, no hospital. Depois me contaram que... Porque eu fui pro quarto, né? E aí trouxeram ela. E aí meu pai não podia subir todo mundo. E aí ele falou, como que eu não vou ver a minha filha? Eu vou ver, eu quero ver quem vai me impedir. E disse que foi um barraco. Acho que alguém falou, melhor deixar esse homem entrar, porque... vai quebrar tudo aqui. Eu lembro que a minha mãe subiu, depois meu pai subiu. Eu falei, como que você conseguiu subir ele? Eu falei, tá bom. Eu lembro que ele chegou transtornado, assim, você tá bem? Eu falei, tô bem, tá tudo bem, pai, fica calmo. Ele queria ver a filha, a neta como é que não? Calma. Às vezes é difícil para as famílias entenderem algumas regras, né? E por que elas precisam existir. O importante nos hospitais é a hospitalidade, né? Isso que hoje em dia tá diferenciando um hospital de outro, é isso, é justamente a hospitalidade. Agora, assim, na sua função como coordenadora, e às vezes, eu falo por mim que também sou aqui, que a gente tem que dar notícia ruim, né? Que é o não pode, não dá. E aí, como que é quando vem... Porque a família vai pra você, às vezes, por exemplo, levar uma queixa. Eu queria tal coisa, disseram que não pode. Aí você tem que ir lá explicar. Tem que ter todo um jogo de cintura, né? Tem que entender a situação, porque às vezes o que é falado pela família não é o que eles querem. O que exatamente aconteceu o que também, aconteceu né? é o que eles querem. Às vezes, naquele desabafo, tem um outro fundo ali que você tem que tentar captar para poder solucionar, né? Graças a Deus a gente não tem muitas reclamações por lá, mas as que tem, eu vou lá, investigo, vejo direitinho o que é que aconteceu. Graças a Deus a gente consegue ter uma conversa boa, né? Porque é difícil também você, a gente que fica na coordenação, ter que juntar tudo, né? Os interesses da instituição, mais os da equipe, mais os seus pessoais e mais dos familiares e dos pacientes. Então, é muita gente para dar conta, é muito filho para tomar conta, né? Então, você tem que ter um equilíbrio ali, um jogo de cintura para alinhar, né? É verdade. Tudo isso agora, filho... e ficar bom para todo mundo, né? Para todo mundo. Você falando agora, muito filho, às vezes eu brinco com isso, eu falo assim, surgiu uma problemática, aí quem que é? Eu falo, esse filho não é meu, eu falo, né? Esse filho não é meu. Passa a bola para alguém. Porque a gente começa a ter que ter um olhar para muita gente ao mesmo tempo, né? É uma visão totalmente diferente. E dentro do hospital, daí a gente trabalha em equipe multi, né? Então, é médico, é enfermagem, é o físio, é o assistente social, é o psicólogo, e tem os setores ainda, né? Tem o controle de infecção hospitalar, tem o controle de qualidade, tem várias pessoas que você tem que cumprir regra. Cada um com o seu olhar. Exatamente, cada um com a sua opinião, com as regras, né? Que não são impostas, às vezes, pelos próprios profissionais, mas pelas normas, né? As NRs aí que tem. Sim. As normativas, as leis, os pareceres, os conselhos
conselhos. E a gente tem que estar ali tateando, tentando unir, alinhar tudo, né? Então, é muita gente e a gente tem que obedecer muitas regras, muitas leis, muitos pareceres, tem que alinhar ali para dar certo para todo mundo e a gente conseguir dizer assim, o atendimento foi centrado no paciente. Fizemos o melhor para ele e deu o resultado. Não é brinquedo, não. Mas são muitas questões, né, a serem equilibradas. E, inclusive, como você falou, são diversas equipes. E em algum momento também tem que entender que ninguém está acima nem abaixo. Não, tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto, que são simplesmente funções diferentes, cada um cumprindo o seu papel. E o foco é o nosso paciente. Pessoa, né, e aí todo mundo se une para ver o que é melhor para ele. Mas não quer dizer que a gente também tem que ser o nosso melhor para ele. A gente também tem que ouvir ele. Tem que saber o que ele quer de melhor para ele, para a gente poder, juntos, achar uma solução cabível para ter um resultado bom. É interessante isso, né? Que é um ponto que você toca, que vários profissionais que passaram por aqui, que são da área da saúde, a doutora Maria Tereza, né, colocou isso com muita ênfase, que é a questão da escuta, né? De cada vez mais importante a escuta, porque antes eu vivenciei isso também como paciente, essa questão de que a gente ia tendo que meio que endeusar quem estava do outro lado e não se dava espaço para a fala da família, né? E hoje é uma outra realidade. Hoje isso já caiu por terra. Caiu mesmo. É importante ter esse desenvolvimento, né? Eu acho que ainda, eu não sei exatamente como está a formação acadêmica neste ponto dos profissionais, mas eu acho que é importante, assim, os locais se atentarem a isso. Eu fui em um dos treinamentos dessa pediatra, da Tereza, e ela justamente que lá tinha o médico, tinha o técnico, o enfermeiro, e ela falava assim, você não perguntou, você não prestou atenção no que ela disse, você não ouviu, como é que tá a tua escuta? Por quê? A nossa formação, às vezes a preocupação é técnica, é de procedimento, é o que eu vou fazer, mas não de como eu vou abordar. A gente tem uma matéria? Tinha, relação terapeuta-paciente. Mas eu acho que ele ainda não seguia esse caminho, né? De escuta mais o teu paciente, vê o que é importante para ele, não o que você acha que é importante para ele. Exatamente. Né? Exatamente. Então, acho que os profissionais que estão vindo agora, é importante que as universidades se atentem a isso. Porque isso vai fazer parte do profissional. E quando eles vão entrar em algum tipo de recrutamento para alguma empresa, talvez a pessoa que está lá selecionando vai se atentar a isso. Isso é uma coisa importante. Hoje tem os termos, né, de consentimento, né? Que a pessoa, ela escolhe se ela quer ser entubada, se ela não quer, se ela vai querer ter algum procedimento invasivo ou não, né? Então, hoje eles decidem, assinado, inclusive, de que, olha, não quero que façam isso comigo. E isso pode fazer comigo. Então, tem os direitos deles, né? As vontades, os desejos, a gente tem que respeitar. Você cita isso, quando meu pai estava na UTI, no dia que ele faleceu, o médico nos chamou para definir como que ia ser esse processo final ali, né? Que já estava, realmente não havia reversão, e ele conversou, o quadro é esse, mas, na minha opinião, se fosse meu pai, eu faria assim, assim, assim. Agora vocês decidem o que vocês entendem que deve ser feito. E nós já tínhamos percebido o quadro e já tínhamos conversado, e exatamente o que ele propôs e falou ia ao encontro do que a gente imaginava que era o adequado, e assim foi, né? Não deixa a natureza seguir o curso dela. Por isso é importante a família também conversarem entre si, para saberem as vontades da pessoa, porque se chega num ponto que a pessoa está inconsciente, ela não decide mais. Exato, era esse o caso. Alguém vai ter que decidir por ela. Então, se há um diálogo sobre essas coisas, ninguém quer falar. Claro que a gente não vai, vamos tomar café da manhã aqui, vamos bater papo, se quando morrer, você quer que eu faça o quê? Ninguém vai querer ter um assunto desse. Mas é bom conversar sobre certas coisas, porque é importante. Porque quando chega nessa hora, você sabe literalmente o que a pessoa queria, qual era a vontade da pessoa. E eu falo pela minha mãe mesmo. Do jeito que ela queria, foi feito. Né? Então, ela falava, ela brincava sempre com a gente. Ela falava, eu quero meu velório assim, 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 assado. E literalmente foi do jeito que ela falava, né? E a gente falava, para de ficar falando isso. Não, porque a única certeza que a gente tem é a morte. Então,
E a gente fez do jeito que ela queria. Então, pra gente também é um alívio, porque a gente sabia a vontade dela e fizemos do jeito que ela queria. Por isso é bom essa conversa entre a família, para poder, numa hora dessa, passar para outros profissionais como deveria ser. Entre outras coisas, como doação de órgãos. Sim. Também. Eu sempre falo pra Aninha, olha, se eu for, doa tudo, filha. Tudo que der pra tirar de mim, pra ir pra alguém, vai. Exatamente. Essa conversa é E bem eu falo importante. sempre isso pra ela, falo sempre, pra ela não esquecer. Olha que hoje em dia não sei sobra que ela quase que- nada. Não Ela sobra, que não. vai estar lá, né, nessa hora, acredito eu. Hoje em, Então dia, eu falo, hoje em ó, dia não sobra quase nada, que aproveita praticamente 100% da Até gente. a pele, Até né? a Hoje em pele. dia tá isso bem eu acho avançado. que é tão importante, se você pode salvar a vida de alguém, pode dar continuidade. De várias pessoas, né? Uma Sim. pessoa só pode salvar Então, muita muita gente. Mas isso é uma conversa que tem que acontecer. Tem que acontecer, Uma porque conversa quando difícil que chega... tem que E foi- acontecer. e nesse caso foi bem interessante, assim, que aí ele liberou pra gente ficar com meu pai, minha mãe foi, minha irmã também, ficamos os três, mais minha mãe, durante todo o dia, até que ele faleceu, né? E aí teve um momento que as meninas da enfermagem iam fazer a higienização dele e tal, aí o médico olhou e falou, não, Eles liberaram para vocês ficarem direto? É. Porque geralmente agora eles liberam para... isso. Tem acesso livre quando ficamos tá a dentro, ele tava terminalidade. num quarto à parte, e aí ficamos todos com ele, aí as meninas foram pra fazer a higienização dele, como era o padrão, né? Sim. Aí o médico falou, não precisa sair ninguém, porque não tem mais sentido nesse momento, né? No momento que vocês vão estar higienizando, pode ser que seja o último momento dele. Exatamente, Então pode ser. não tem propósito mais disso, né? Então eu achei muito a abordagem muito tranquila, né, do médico na época. Era um cara bem jovem, né, mas que veio com uma dinâmica muito legal assim conosco e que casou com o que a gente já estava a caminho do hospital para fazer essa conversa quando nos ligaram. E aí a gente achou que já tivesse acontecido. E chegando lá, não. Era o médico que tinha pedido para conversar ter esse com diálogo vocês. conosco, né? Então, Isso é uma bem conversa importante. dura, porque a gente Ninguém não, quer nem ouvir, ter mas esse que tipo de você- conversa, mas é É necessária. necessária e é importante que quem tá lá saiba fazer, né? Com uma abordagem correta. Exatamente, acolhedora, usar os termos certos, né? E muitas vezes não precisam ser técnicos, tem que ser Quanto de menos... fácil entendimento, né? Para as pessoas entenderem realmente, ó, é isso que vai acontecer. Vocês querem assim, né? Querem assado, sabiam da vontade da pessoa. Né? E essa conversa é difícil, mas é necessário. E hoje em dia, igual a Day falou, na questão da formação eu não sei, mas eu vejo que as pessoas estão muito mais humanizadas do que em tempos para trás, viu? Então o pessoal está bem mais focado nessa questão humana mesmo, humanizada. E ainda bem. Graças a Deus, é uma As coisas evolução bastante melhorem. positiva. Que melhorem né? mais, sempre. Porque acho que faz total diferença Faz. para quem está sendo atendido ali no leito e para quem está no entorno também, né? Você perceber esse tipo de carinho. Tem até um filme bem antigo, acho que o ator chamava William Hurt. Ele fazia um médico e ele era um oncologista. Isso é dos anos 80, se eu não me engano. E ele era aquele médico, dava notícia rasgando a pessoa na lata. Aí de repente ele começa a ter uns probleminhas, vai e descobre que ele virava paciente. E aí ele sente o outro lado da moeda quando os outros colegas que tinham a mesma prática dele deram a notícia na Como lata, ele dava, como ele né? dava. E aí ele percebe que não deveria ter sido daquele jeito. Por né? isso que a gente não pode esquecer, né? Que hoje são eles, amanhã pode ser a gente ou um dos nossos, né? Então tem que realmente tratar como a gente gostaria de ser tratado. Ou porque- como a pessoa gostaria de ser tratada. Até porque às vezes a gente tem um prognóstico, mas as coisas podem mudar também. Dentro da ciência a gente vê que também existem Sim. exceções e casos que a gente fala assim, gente, como isso aconteceu? Mudou o quadro do paciente do nada, a gente achou que ia óbito, ia. não foi. Então, ter o cuidado do que falar, porque às vezes você pode taxar uma coisa que não vai acontecer. Nas UTIs a gente vê isso direto, E né? você pode desesperar Pacientes uma pessoa. gravíssimos que você fala assim, não passa de amanhã, né? Amanhã vou chegar aqui, não vai estar, e a pessoa sai te dando tchau. E o outro que entrou aparentemente por uma queda, uma fraqueza ou algo tranquilo, não sai. Não sai. Meu pai, durante um tempo, depois, né, não nessa reta final, mas no período anterior que ele ficou na UTI, quase 3, 4 meses, o pessoal apelidou ele de Highlander, né?
porque ele não ia, né? Parecia que agora não vai recuperar, Agora e vai, ele, te não. dá a Ele volta. levantava. E chegou a sair, voltar algumas vezes, aí teve alta, foi para casa, passou alguns meses, depois teve aí foi uma queda mais brusca no quadro de saúde até que ele faleceu. Mas o pessoal do hospital chegou a apelidar ele de Highlander, que era o imortal, né? O guerreiro imortal, porque não resistia. E ele pegou uma infecção muito grave, hospitalar, né? Numa cirurgia que tinha feito. E teve que tomar uma medicação bem específica, e passou um perrengue grande. Esse é o ruim de tempos Extenso. de internação E muito na verdade longo. o dele nem foi... Na verdade foi uma cirurgia, ficou pouquinho tempo nesse processo de cirurgia, ele acabou pegando a infecção. Foi para casa, Olha. aí em casa começou a ter uma infecção urinária, aí foi descobrir que era uma bactéria mais grave, teve que ser internado para tratar a infecção, mas da cirurgia já estava tudo certo. E aí foi um processo bem longo de recuperação por conta disso. Era uma bactéria bem específica que, na época, o medicamento adequado tinha sido liberado há pouco tempo no Brasil. Teve que, inclusive, o hospital, para conseguir, foi buscar de um fornecedor, acho que em Brasília, porque ainda nem tinha por aqui, para poder trazer a medicação para começar. Porque os demais todos mascaravam. A infecção baixava um pouquinho, Sim. mas não cobria, né? Não zerava. Olha como psicológico, né? Imagina ele sair e voltar. Que aí ele pensou, meu Deus, eu de novo, né? Não, e foi um quadro de agravamento, porque ele entrou bem, achando que era uma infecção urinária. E aquilo foi, até que teve que ir pra UTI ser entubado, não sei o quê. Então é um processo pesado, assim, também, né? Então, e realmente surpreendente, que em algum momento você acha assim, amanhã já era, e não. Foi bastante luta, né? E tem a beleza desse processo todo também. Porque nesse momento você vivencia coisas que talvez você não tivesse tido oportunidade. Sim, isso mesmo. E aquele último momento ali, né? Acontecem coisas que você falou, perdões e... É o último abraço, o último beijo, né? O último eu te amo, né? São coisas que marcam bastante. E para quem vivencia essa questão de, ai meu Deus, eu vou morrer ou não, é um flash que passa na sua cabeça. Essa questão da notícia, assim, eu lembro quando eu fiquei doente, e a médica falou assim, ó, isso aqui é um câncer. Eu no hospital falei, como assim? Eu vim achando que eu tava com uma virose e agora você tá dizendo pra mim que isso é um câncer. Saí dali, meu pai e minha mãe do lado de fora do hospital, porque eu não deixei eles entrarem. A minha vontade era de desabar, mas eu falei, eu não posso fazer isso na frente do meu pai e da minha mãe. Eu vou ter que engolir isso tudo que eu acabei de receber e ir embora. E aí, eu ia embora dirigindo ainda. Aí eu fui quando eu cheguei na minha casa, que eu botei o pé, que eu abri a porta, aí ali eu desabei. Porque eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E a minha filha? Eu não posso... Aí eu pensava, eu não posso morrer. Porque ela ainda não é independente, ela ainda não consegue andar com as pernas dela. Como é que vai ser isso? É a tua vida que passa na tua cabeça. E aí eu falei assim, não, mas se eu tiver que fazer a cirurgia e se eu tiver que tirar os seios, eu não vou poder mais trabalhar. Não vou poder mais atender. Aí você começa a refletir da tua vida inteira. Exatamente. Passa um filme e você fica pensando, e agora? E agora? E eu não tenho nada... E aí vem a impotência. Porque eu falo, não tenho nada que eu possa fazer. Nem usar o meu conhecimento que eu tenho, o mínimo. E talvez para vocês que são da área da saúde, isso é mais potente ainda, porque você tem mais clareza. Exatamente, você sabe o que pode acontecer. O leigo ainda tem mais esperança. Porque né? não tem tanta percepção da Exatamente. Então é bem... E a gente já fica... E também, se não acontecer nada, a gente pensa no pior. Essa é a real. A gente já pensa no pior. Você já pensa... A última hipótese, a mais difícil, você pensa que aquilo ali vai acontecer. Não, vai dar esse ruim aqui, Tô com dor de cabeça, pode ser câncer. Aí você já fica, vou morrer, já pensa... Então, pra quem tá ali do outro lado da mesa, que vai dar a notícia, é muito importante ter cuidado com isso. Tem que ter mesmo. Porque às vezes pode nem ser aquilo também. No meu caso não era. Pode não mas ser. Eu quase surtei, fiquei louca. E aí você, às vezes, morre da preocupação de um infarto pela notícia e não morre da doença. Aí volta aquela questão do cuidado no que e como falar, né? O profissional que vai dar essa notícia, né? De como ele tem que abordar, né? De maneira acolhedora, de maneira mais, né? Assertiva. Aí, inclusive ontem, que eu fui visitar o meu médico, né? Meu mastologista que me acompanha,
Aí quando eu cheguei, ele falou assim, ai, você acredita que eu perdi os dados da sua ficha, não sei o que, no sistema, que mudou e tal? Ele, mas eu lembro que você veio aqui em maio, né, aquela médica. Então, assim, até a vida dele marcou, porque ele lembrou de mim na hora. Ele falou, porque deve ter milhões de pacientes, né? Ele assim, eu lembro que você veio do Guarujá, que a médica falou que você tava com câncer, que era uma certeza, e eu mandei você vir no dia seguinte, porque eu liguei lá e falei, pelo amor de Deus, eu preciso de um encaixe com o meu médico, porque a médica... Aí a secretária foi, falou com ele, não, manda ela vir amanhã, eu tô aqui, tal, manda ela... E é em São Paulo, manda ela subir, manda ela vir, não sei o quê. Aí quando eu cheguei ontem, aí ele assim... Tô lembrando da sua história. Começou a falar, eu falei, então... Até ele marcou. Marca ele não ficou só a nossa, né? Mas marca de quem tá do outro lado. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, né? E aí entra num ponto que você já abordou, mas que é legal da gente aprofundar, do cuidado de com quem cuida, né? A questão da saúde mental, da saúde emocional, da saúde física. Qual o peso que isso tem para que você possa trabalhar de uma forma mais efetiva e rendendo da melhor forma possível, tendo com essas questões mais equilibradas? Isso é intrínseco de cada um, né? Então, cada um tem as suas maneiras de desestressar, de relaxar, né? Eu tenho as minhas, né? A religião entra, né? A atividade física entra, uma caminhada na praia entra. Então, momentos com a minha família, com amigos. Então, cada um tem o seu modo, né? Mas dentro dos hospitais mesmo, a gente tem equipes que nos ajudam, né? Os psicólogos ali estão sempre ajudando. A gente tem uma físio, né? Que eu comentei com vocês, né, atualmente, que ela trabalha nessa parte organizacional, de cuidar de quem cuida do colaborador da parte física, né? Tem a psicóloga organizacional, que trabalha na parte da mente, né? E assim a gente vai tentando levar. Tem que ter o equilíbrio, não tem como. Se você tiver mente equilibrada, emoção equilibrada, físico equilibrado, você vai que vai. E não é só em hospital, em qualquer coisa da nossa vida, né? Tem que ter esse alinhamento e tocar em frente. Tem alguma coisa que você tenha como, assim, vamos dizer, um mantra que você... Vivi um dia mais pesado, o que você faz para relaxar? Eu gosto de música, né? Então, eu ouço muita música, eu gosto de música clássica, gosto de músicas bem zen. Então, eu costumo ouvir música. Tô tomando banho e tô ouvindo música, né? E fazendo minhas orações também, né? Gosto de caminhar. Mas aí, tive aquele dia estressante, de imediato é a música. Vou tomar banho e ouvir minha música. Não quero ninguém me perturbando. Eu acho que a música é um ponto para muita gente, né? Eu falo que no meu Spotify tem várias playlists. Aquela que eu tenho uma que se chama Deus, que é quando eu preciso me conectar com ele. Então, é aquela playlist que eu ponho, enrola e vem ali o meu lado emoção, né? Meu lado mais interior. Como eu tenho aquela que é pra me botar pra cima, que eu quero animar, e aí eu ponho só músicas animadas. De motivação. E tenho aquela que é mais calminha, que é pra mim dormir quando eu tô muito acelerada e eu quero me desligar um pouco, aí eu ponho uma mais calma. Eu acho que a música traz isso, né? Várias emoções. Faz você relaxar, faz você ter sentimentos bons, né? E depois de um dia estressante, a primeira coisa é a música mesmo. O pessoal geralmente no hospital toma café, né? Eu não bebo café, aí eu tenho que ir pra música, né? Tem outra coisa. Não, mas a música, a arte de forma geral, é muito valiosa, né, pra gente. Sim. Porque também nos remete memórias. Então, às vezes você tá num momento difícil, mas aquela música te remete a um outro momento mais positivo. Te dá uma motivação, te volta pra cima. Isso, né? Então, acho que é bem, bem legal isso. E a gente ter as nossas válvulas de escape, né? Sim, tem que ter. Tem que ter, e não é só para o hospital, é para a vida mesmo, de cada um. Você sabe que esses dias o Gemerson pegou para mim e falou assim, qual o seu hobby? Ele falou, né? E aí eu fiquei, meu hobby? Trabalhar. Parei pra pensar, aí eu falei, eu não tenho um hobby. Gravar o papo. Eu falei, eu não tenho um hobby, assim, que eu não encare como uma responsabilidade, sabe? Aí ele falou assim, você tem que ter um hobby. Como que você não tem um hobby? Eu falei, eu não tenho um hobby. Aí eu encontrei uma amiga, eu falei, qual é o seu hobby? Aí ela, não sei, acho que eu não tenho. Aí eu pensei, eu falei, caramba, gente. Ninguém tem hobby. Ninguém tem hobby. Você tem um hobby? Eu tenho. Eu pratico pilates e eu gosto bastante. Você... Adoro, é meu hobby. É um hobby. É um hobby mesmo. Eu não tenho, eu tenho que ter um hobby, gente. Eu gosto de ver filme. É uma coisa que me faz bem, assim. Então, aí tem um hobby. Eu não tenho.
Tem que arrumar um, Dani. Tem Urgente. que arranjar sugestões. Se Nunca alguém tiver... Não qualificava como, mas é uma forma de um hobby. Sim. Você tem um entretenimento. É um Eu entretenimento. ainda não tenho. Tá Acho ali que eu já sem tive. compromisso. Quando eu fazia natação, era um hobby. Acho que foi até a Aninha nascer. Na faculdade eu ainda... Aí a Aninha virou seu hobby. Acho que a Aninha é o A hobby. Aninha é o hobby. A Aninha é o A hobby. Aninha ocupa todo o resto do tempo. Então. É o hobby. Tem que ser o hobby. É o hobby. E a gente está chegando ao fim, né, desse episódio, mas antes a gente tem sempre 3 perguntas clássicas que a gente coloca, né? E a primeira delas é para quem, para o quê, para um fato, alguma coisa que você deu o seu like, o seu joinha, e aí você pode contextualizar. Tem que ser relacionada à área hospitalar? Não, à da sua vida, Você. é sua, uma coisa sua. Que eu dou um like? É. Gente, que difícil. Eu dou like pra um monte de coisa, né? Vamos ver. Eu vou voltar pro lado do que a gente está falando mesmo da fisio hospitalar. Então, eu dou um like, né, para a visibilidade positiva que a pandemia gerou para nossa profissão, como fisio hospitalar. Então, a gente teve aí um boom, né, bem positivo. Então, eu dou um likezinho. Bacana, foi uma né? coisa bacana. Acho que os profissionais de saúde, de saúde forma geral, em si, saíram... Exatamente. Com um grau de aceitação e de reconhecimento muito elevado. É que antes, Reginaldo, assim, da pandemia, quando alguém me perguntava a minha profissão, aí eu falava, eu sou fisioterapeuta hospitalar. E as pessoas falavam, nossa, mas tem fisioterapeuta dentro do hospital? Né? Então, eu tinha que explicar para as pessoas o que eu fazia. Não sabiam. A real importância. Isso, porque geralmente pensava assim, quebrei e vou fazer fisioterapia. Não tinha ideia de que dentro de um hospital podia ter um fisioterapeuta. Ou, por exemplo, o paciente está lá ligado na máquina, como todo mundo fala. Quem é que mexe nessa máquina? Ninguém sabia. Ninguém sabia todo de nada mundo acha disso. que é o médico. Exatamente. É o médico. Então, hoje, depois na pandemia, né, eu não preciso mais me explicar. Quando eu falo, eu sou fisioterapeuta hospitalar, aí as pessoas já falam assim, poxa, na pandemia, às vezes foram primordial, um amigo meu precisou, eu precisei, não sei o que. Então, eles já sabem. Então, isso melhorou muito. Eu não preciso ficar mais me explicando. As pessoas já sabem. Porque antes, ou sabiam porque precisaram, ou porque alguém deles precisou. Mas as pessoas que, no geral, não tinham essa contextualização. E hoje tem. Então, o like vai pra isso. Muito bom. E um dislike? Um dislike. Uma coisa negativa. Um dislike. Vamos pensar aqui num dislike. O que você não gosta, não apoia, que você não acha que é bom? Eu não apoio para quem distrata as pessoas. Eu acho que as pessoas que faltam com respeito com outras, para mim, é um dislike. Concordo. E quando você não estiver mais aqui, Aninha, como que você gostaria de ser lembrada? Nossa! Como eu gostaria de ser lembrada? Aquela que ajudou muita gente. Muito bom. Certamente. Acho que é isso, aquela que ajudou muita gente. Certamente será. Espero, estou lutando para isso. Não, perfeito. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, eu adorei participar. Foi tranquilo, tá vezes. Vendo? Tava tenso antes de começar. A gente fica meio tenso, mas né, rolou bem, foi de boa. Legal, adorei participar. Caso vocês precisem, pode me chamar. Legal. Tá bom? E acho que foi bom também, além de todo o grau de conhecimento, né, que a gente teve, a forma que a gente busca fazer de tratar, às vezes, assuntos mais áridos, mais pesados, mas de uma forma leve, com um sorriso no rosto. Exatamente. Né? Que eu acho que isso faz a diferença também, né? Que até da mesma forma que quando você vai abordar um paciente, você passar no seu olhar, no seu sorriso, a informação, por Com mais certeza. pesada que ela seja, mas de uma forma leve, mais tranquila, mais mais serena, acho que isso ajuda a quem está recebendo aquilo. Acho que você consegue transmitir isso. E faz bem pra gente Sim. também, né? Eu sempre falo, eu tive a oportunidade de supervisionar estágio de pós-graduação em físio de UTI adulto e neonatal, ano passado. E uma coisa que eu falei para os alunos, né? E falo para todas as pessoas que querem entrar na área hospitalar, é que se caso você entre na área hospitalar, seja aquele físio hospitalar que o paciente, a família ou os teus colegas de trabalho,
quando você chegar, eles deem graças a Deus que você é o plantonista. E que na hora que você for embora, eles te perguntem qual é teu próximo plantão. Eu acho que quando você ouvir isso, pode ter certeza que você está no caminho certo. Isso aí. Né? Muito obrigada por você ter aceitado. Foi Eu um que prazer agradeço te rever, também, né? Minha colega de também, minha formação. amiga de graduação. A gente só se vê pelas redes sociais, né? Vamos ter que marcar mais vezes. Eu falei que a gente tem que marcar um encontro agora para Com certeza. reencontrar todo Com mundo certeza. aí. Obrigada por você ter vindo. Com certeza muitas pessoas vão se conectar com você. Que bom, espero que seja realmente inspiração e incentivo. Quem quiser área hospitalar, pode falar comigo, fica à vontade. Legal, Ana. Obrigado, Dai. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Luciano. E a gente sempre encerra com uma fala, uma música. E a gente estava falando de música. Sim. E aí eu vou ler um pedaço de uma letra de uma música do Nando Reis, que chama Laços, e que ele fez exatamente na época da pandemia. E ela diz assim: quem cuida com carinho de outra pessoa se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade se doa simplesmente por humanidade. Se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. E a gente assim encerra mais esse episódio de Papo On Podcast. Boas conversas acontecem aqui. Até a próxima.